É um prazer tê-lo aqui conosco, Ciro, para falar um pouquinho. Tivemos a oportunidade de, nas reuniões das centrais sindicais, de conversar um pouco com, com o ex-governador, ex-ministro dos governos Itamar e Lula, Ciro Gomes, né? Ex-prefeito de Sobral, nascido em Pindamonhangaba, né? Não vamos esquecer disso, né? Aqui no estado de São Paulo, e que vem falar conosco aqui. Mas antes de passar a palavra para o Ciro, eu quero agradecer também a presença do Antônio Neto, que é o presidente da CSB, que também tem tido um papel importante na unidade das centrais sindicais, tratando de toda essa questão da crise sanitária, questão dos empregos e as questões relacionadas aos trabalhadores e, logicamente, à democracia. Então, Neto, já apresentei aqui a categoria, você tem sido um parceirão nosso lá da Força Sindical nessa construção da unidade das centrais. Então, antes de passar para o Ciro, gostaria que você desse um alô aí para o Conselho Político da FECINFAR. Neto. Obrigado, Serginho. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, companheiros. Na verdade, eu só aceitei o convite de vir aqui assistir, porque me dá um prazer enorme ouvir esse meu amigo Ciro Gomes. Fico feliz de ele poder falar para essa federação tão importante aqui do Estado de São Paulo. Tá bom, companheiros? Forte abraço. Abraço, Neto. Obrigado, Neto. Ciro, deixa eu te falar, esses companheiros que estão aqui, na nossa federação, nós temos o chamado Conselho Político. Ele é formado pelos presidentes dos sindicatos filiados à federação, são 33 sindicatos filiados, né, de todas essas categorias que eu falei no início, e as questões mais importantes aí do movimento sindical, tudo é discutido e debatido aqui nesse grupo aqui, desses 33 presidentes. Então, no dia de hoje, que vai ser abrilhantado aí com uma fala sua, depois disso nós vamos falar ainda está terminando nossos acordos que nós fizemos de manutenção do emprego, da suspensão do contrato de trabalho, da questão da redução de jornada de salário, que tem uma certa estabilidade, mas ele está chegando ao final desses acordos. Então, nós antecipadamente, não tão antecipado assim, mas todo mundo já preocupado, né? Aguardando a sancionar a lei da medida provisória 936, né? Para ver como que nós vamos agir daqui para frente. Aponta-se um desemprego alto aqui no Brasil, o segmento já começa a dar sinais desse tipo de dispensa em alguns segmentos, né, daqueles que eu citei para você, e, logicamente, é uma preocupação muito grande, que daqui até dezembro, com esse retardamento do fim, esse pico que nunca atinge da pandemia, graças ao governo Jair Bolsonaro, a gente sabe que vai retardar e vai exigir muito do movimento sindical, né? Então, eu pediria, Ciro, a permissão sua, que muita gente que gostaria até de participar, e, enfim, pediu, não pôde participar também, de outros estados que gostariam de estar aqui, permissão de gravar aqui, depois poder divulgar a sala. E antes de passar a palavra, só queria avisar para vocês que o Ciro lançou um livro, Ciro, e eu espero que a gente consiga que você presencialmente ainda esse ano faça um lançamento desse livro junto com os trabalhadores químicos, farmacêuticos e plásticos de todo o estado de São Paulo. Falei, agradecer ao Neto que prontamente mandou esse livro quase que paralelo ao lançamento, e nós vamos ler com muito carinho, que eu sei que tem muita coisa que aponta rumos para o Brasil. Então, sem mais delongas, Ciro, com a palavra. Muito boa tarde, Serginho, meu companheiro, meu camarada. Muito obrigado a você pelo privilégio, pela honra desse convite, falar com os camaradas e companheiros aí do Sindicato dos Químicos, Farmacêuticos, Plásticos e Afins, não é? Dessa enorme federação que vocês representam, e que falam aí por pelo menos 300 mil pessoas que só em São Paulo são ocupadas nesse setor. E não sei se vocês sabem, mas tudo que vocês fazem em São Paulo repercute para as categorias similares, que não têm a devida organização, a mesma força, para o bem e para o mal. Quando vocês afrouxam, a turma afrouxa também. Quando vocês conseguem conquistas, acaba sendo um exemplo para eles se segurarem.
de maneira que eu dou muita importância à nossa conversa. Você viu eu dizendo ali para o pessoal das centrais sindicais, e eu quero dizer para vocês que é, de fato, talvez o momento mais grave da história brasileira. Não há nenhum exagero no meu argumento, e a gente precisa, meio que vocês são líderes também, a gente precisa ajudar o povo a entender as urgências e as hierarquias da complexidade do problema, senão a gente não vai achar solução. Problemas complexos pedem soluções complexas, qualquer resposta simples é ou desinformada ou mentirosa. E no Brasil tem sido as duas coisas, infelizmente, a nossa tragédia. Então você tem algumas urgências que estão mexendo de forma muito apaixonante, muito quente, muito calorosa, e não é para menos, que é a urgência da vida. O Brasil está hoje, 54.712 pessoas morreram, mas as simulações, que hoje o Brasil virou o epicentro do mundo, todas as grandes estruturas científicas do mundo estão de olho no Brasil e fazem simulações. Com as projeções que nós temos hoje, foi atualizado, eu estou aqui ainda arrepiado, porque as projeções vinham até semana passada em 120 mil mortes. Hoje foi atualizada, a projeção fala em 160 mil brasileiros mortos ali por setembro. De maneira que nós ainda podemos salvar 100 mil vidas se a gente conseguisse, teoricamente, ordenar uma pressão nacional para que o governo brasileiro mudasse de rumo. Hoje o Brasil está enfrentando essa tragédia com sinais trocados, sem saber direito como fazer o isolamento social. Nós não estamos testando, é o país que menos testa no mundo. Se você não testa, você não sabe a evolução, porque ela varia de lugar para lugar. Ela começou 3 semanas antes no lugar turístico, chegou de avião nas rendas mais altas, agora está indo de ônibus para os interiores e para as periferias das cidades. O Sul demorou e o Centro-Oeste agora está entrando com muito peso. Fortaleza inverteu o fluxo, o interior ainda está crescendo. De maneira que, como a gente não testa, nós estamos indo no escuro. Então, essa é uma grande emergência para a qual todos nós temos que começar nossas conversas, porque é a urgência das urgências. Se a gente conseguisse, teoricamente, que o Ministério da Saúde, ao invés de estar ocupado por militares, nenhum deles com qualquer experiência em saúde pública, pudesse seguir a linha da saúde, a linha dos cientistas, nós poderíamos ainda salvar 100 mil vidas no Brasil. A segunda gravíssima emergência, eu acho que nós estamos ganhando a parada. Os sindicalistas mostraram o dente, os políticos que não temos o rabo preso mostramos o dente, os artistas saíram do seu comodismo, começamos a fazer aí a ajuda de Deus, prenderam o Queiroz, boa parte dos militares ficaram com vergonha de defender e tal. Então, a ideia de que um golpe de Estado que nos subtraísse a democracia, a liberdade de organização sindical, a liberdade de imprensa, isso tudo, nós estamos vencendo essa parada. Não vou parar muito tempo nela, porque, ainda que a gente não possa relaxar, nós estamos vencendo. E a terceira gravíssima emergência, meu caro Serginho, é que e vocês vão sofrer muito imediatamente na testa aquilo que eu vou falar agora. O Brasil está construindo, sem favor, a mais violenta crise econômica de toda a nossa sofrida história brasileira. Os números que eu já tenho como indicativo de projeções que são absolutamente assustadoras, nos falam em até 20 milhões de desempregados, perdendo a carteira assinada, a projetar do CAGED de abril, onde 860 mil carteiras assinadas foi o saldo negativo, o pior da história. E na informalidade, nós já destruímos até abril 6 milhões de postos de trabalho, encontrando uma população que já estava sofrendo o diabo na informalidade e no autônomo, aquilo que eles acabaram de descobrir, que é um Brasil que a gente não sabe nem fazer chegar as ajudas, porque estão fora de qualquer proteção, de qualquer cadastro, de qualquer alcance das políticas públicas, até mesmo aquelas de socorro na renda mínima. Os números, sob o ponto de vista geral da economia brasileira, falam entre o Banco Mundial 8% de queda do PIB, o FMI ontem falou em 9,1%, e as minhas simulações, porque eles calculam a queda do PIB, ponderando o anúncio de crédito. E a gente está mais embaixo, no chão, a gente está vendo que não está acontecendo. Aquilo que o governo anuncia não acontece nas empresas. Portanto, a minha equipe já fala em 11% de queda no PIB brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, a maior queda da história do Brasil se deu ali por 2015, 2016, 2 vezes 3,2, 3,5 com a Dilma. E vocês viram a tragédia onde o Brasil foi parar, porque desconstituiu-se o governo da Dilma e ficou fácil fazer um golpe contra uma pessoa honrada, embora o governo dela, na minha opinião, ninguém precisa concordar, fosse um governo desastrado que trouxe o Levi, que botou juro lá em cima
enfim, reproduzindo um remédio que só simplesmente jogou gasolina numa fogueira que já era muito trágica. Bom, isto tudo indica que a gente tem que olhar para quem tem capacidade ou responsabilidade de resolver isso, que é o setor público. Parece que o argumento neoliberal morre de uma vez por todas no mundo, mas no Brasil, o que o Guedes está falando, quando sai do esconderijo dele, é mais do mesmo. Está falando em privatizar o Banco do Brasil, está falando em privatizar a empresa que foi criada para administrar a cota de partilha do pré-sal, que é mais ou menos, mal comparando, como se você estivesse gastando mais do que ganha e resolvesse ter uma ideia genial de vender num mês a cama do quarto, no outro mês o fogão, no outro mês a geladeira, e no fim você vai estar com o mesmo buraco, só que sem a cama, sem a geladeira, sem o fogão, que é desmobilizar patrimônio, não para bater passivo, mas para financiar déficit corrente. Sabe qual é o número? O Instituto Fiscal Independente está falando que nós podemos, isso é um órgão do Senado Federal, fala em 917 bilhões de reais de rombo nas contas brasileiras esse ano. E aí vocês vejam o tamanho do abacaxi que está aí e não há um plano para a gente botar defeito, para a gente elogiar, para a gente fazer uma sugestão, para a gente ouvir a opinião dos sindicalistas, ouvir a opinião dos empresários. Não tem um plano, nada, nenhuma menção que consolide a compreensão, pelo menos, do tamanho do problema e a solução, que não será fácil. Eu deixo esse conjunto de emergências para vocês amadurecerem, não quero falar demais, mas eu preciso chamar a sua atenção para um fato, que é o que eu estou propondo nesse livro, que é basicamente uma necessidade que a liderança do país, qualquer que seja a sua ideologia, qualquer que seja o seu partido político, que nós precisamos compreender. Veja o que eu estou propondo como hipótese de entendimento do que está acontecendo com o Brasil estruturalmente, estrategicamente. Quando o Brasil celebrou um projeto chamado Nacional Desenvolvimentismo, que foi empurrado à força de uma revolução em 1930, o Brasil era um país extremamente simples, era um país urbano, quer dizer, rural, morava 80% do povo no campo, a nossa população vivia de uma agricultura básica de subsistência e os 20%, 18% que moravam nas cidades eram monopolizados por uma elite escravista que vinha da escravidão mais renitente do mundo e que substituiu essa escravidão, abolida quase no fim do século XIX, pela mão de obra migrante, também desesperada e barata, não é? E assentado na monocultura, do café aqui para cima, da cana-de-açúcar, né? do café aí para baixo, da cana-de-açúcar cá para cima, uma mancha de mineração e gado em Minas Gerais, e esse era o Brasil em pinceladas rápidas. Ali, a elite brasileira do tempo decidiu modernizar a economia brasileira pelo caminho de uma industrialização forçada. Essa industrialização forçada, ela encontrou o Estado brasileiro e o capitalismo brasileiro sem poupança, sem dinheiro. Havia uma ambição, que era fazer nascer uma indústria siderúrgica, uma indústria petroquímica, que se chamava indústria de base, de fazer a infraestrutura para que isso funcionasse, não é? Operar estrada, energia, telefonia, etc. E os capitais privados eram poucos e politicamente ariscos a essa novidade. Nasce daí, então, a ideia de fazer o Estado brasileiro ser o empresário que não tínhamos. Então, ele, ou diretamente, como com estatais, a Petróleo Brás, a Eletricidade Brás, a Telefonia Brás, a Vale do Rio Doce, a CSN, como exemplos práticos, né, desse país moderno que sai da agricultura, de monocultura, para uma estrutura econômica moderna que paga salários melhores, etc. Só que o Estado também não tinha esse dinheiro. Então, nasce daí a ideia, e daqui a pouco vocês vão ver como isso não é história, isso é o desafio contemporâneo do Brasil. Nasce daí a ideia da gente, ao invés de fazer o conflito político para construir o nosso investimento com o nosso próprio dinheiro, nasce a ideia da gente tomar dinheiro emprestado do estrangeiro. Na época, não era muito erro, porque o dinheiro, no passado, durante os anos 30, 40, 50, 60, até 70, era um dinheiro de muito longo prazo e muito barato. Eu fiz uma pesquisa, o Brasil contratou durante 40 anos um contrato médio em que a gente tomava o dinheiro hoje, tinha 3 anos para começar a pagar, chamada carência, e 12 anos para pagar em prestações. Então, o que é que os do tempo pensaram? Eu tomo $1 bilhão, abro uma Petrobras, com 3 anos, quando eu começar a pagar, o faturamento de 2 anos da Petrobras paga o que eu ainda tenho 10 anos para frente. Então, danaram a tomar dinheiro emprestado barato e a financiar, né, essa aceleração do desenvolvimento brasileiro, que dependia também de uma outra tática que a gente precisa entender hoje, tanto mais um setor como o de vocês, que era
a ideia da tecnologia por imitação. Então, o país que mais cresceu no mundo, eu digo no livro, ignorou a ignorância. E nós preferimos, então, industrializar o Brasil, substituindo importação, copiando o avanço tecnológico dos outros. Na época, também fazia algum sentido. Quando o Juscelino trouxe a linha de montagem da Volkswagen da Alemanha, a Volkswagen desmobilizou uma linha de montagem de segunda mão. Ele trouxe para São Bernardo e o Brasil começou a produzir Fusca. Então, é o primeiro país do mundo periférico que abre uma indústria automobilística ali nos anos 50. E todo mundo ficou muito feliz, porque o Fusca que saía dessas linhas de montagem de segunda mão era igualzinho o Fusca da linha de montagem nova da Alemanha, com uma diferença que se agravou dramaticamente: a produtividade imposta pelo domínio tecnológico mais moderno. Então, a nova linha de montagem produzia 5 Fusca com o mesmo custo, e a linha de montagem antiga que a gente começou aqui, eu só estou dando um exemplo prático, produzia um Fusca com o mesmo custo. Resultado, o Fusca era igual, durante 10 anos ficava igualzinho, dando a ilusão de que a gente estava mais ou menos contemporâneo do avanço do mundo. E a tecnologia foi se sofisticando de uma forma tal que o Brasil perdeu o passo. E aí hoje nós estamos destruindo a nossa estrutura produtiva por várias razões, e uma das mais graves é que nós perdemos o passo, não é, da capacitação científica e tecnológica da nossa produção. Ficamos dependendo do estrangeiro, que começou a ter condições de produzir, de empreender, muito mais sofisticadas e competitivas do que a nossa, e a internet, a televisão, o cinema informaram o nosso povo do que há de mais legal, mais sofisticado, mais moderno no mundo, e o nosso povo resolveu, né, com todo direito, querer isso para si. E o resultado prático é que isso predispõe o povo brasileiro, o povo da periferia dos centros ricos, a desejar um bom, bonito e barato, cuja condição de produzir nós perdemos. E aí o Brasil quebrou. Mas veja aqui, isso é que eu quero mostrar para vocês. O Brasil cresce entre 1930 e 1980, o Brasil cresce 6,25% ao ano, em média, todo ano, sem faltar nenhum. Quando escapa dos 6,25%, nós vamos crescer 15%, vamos crescer 10%, vamos crescer 12%. Nenhum país do mundo multiplicou por 100 em apenas um século a sua riqueza como o Brasil fez. O que daí tira uma lição para nós, é que não tem defeito genético na nossa nação. O Brasil, quando ordenou seus talentos, suas energias, seu esforço, variou de regime, mas produzimos um fenômeno que ainda hoje é chamado nos compêndios de economia do mundo de milagre econômico. E o Delfim se zanga porque diz que, Delfim Neto, que foi um dos expoentes desse modelo, o Delfim diz que milagre é efeito sem causa. E ele tem razão, né? O efeito aí não foi uma coisa miraculosa. O Brasil organizou as suas energias, às vezes em período democrático, como foi o período 46, 54, quando Getúlio se suicida, ou na sequência com Juscelino, 50-55, muita democracia, às vezes foi em período autoritário. O fato é que, como o dinheiro, aí em 1979, aquele dinheiro de longo prazo e barato sumiu. Os americanos empurraram a taxa de juros, que era 3%, para 29% em 79, e todos os países que dependiam de fluxos internacionais de capital quebraram. E aí o Brasil quebrou, que apartou as bandas ali em 80. Isso nos ajudou a precipitar o fim do regime militar. Isso é que eu quero mostrar para vocês. De lá para cá é só crise, com algumas ilusões de pouquíssimo tempo que a gente pode descrever, mas a estrutura de decadência do Brasil, sob o ponto de vista de modelo econômico, só produziu crise dos anos 80 para cá. O número resumo: entre 80 e 2010, o Brasil, que crescia 6,25, passa a crescer 2,2. Lembrando que um país, nesse período, está ganhando produtividade, trocando gente por máquina, que uma colheitadeira de cana-de-açúcar lá em Ribeirão Preto, que vocês conhecem bem, tira 76 pessoas do trabalho e ninguém vai pedir de novo o cara não ter a colheitadeira para trazer 76 boia fria para cortar cana naquela condição, não é, semi-escrava que acontecia. Então, parece ser um avanço irresistível em algumas questões. Claro que em outras questões é regulatória. Eu aqui no Ceará, por exemplo, fui prefeito, os prefeitos com quem eu ajudei a coisar, não aceitamos catraca eletrônica. Porque é o tipo do avanço tecnológico que não interessa. A não ser que você fosse baixar a tarifa, você quebra metade dos empregos no ônibus sem necessidade nenhuma. Não é? Só para dar um exemplo, que alguma coisa regulatória pode fazer. Mas não adianta resistir ao avanço das tecnologias, mas nós temos que responder de onde vai vir o dinheiro para o nosso povo sobreviver. O trabalho
vai ter que ser reconcebido. E isso não vai cair do céu, tem que ser imaginado, um desenho institucional que eu quero, sem abusar muito de vocês, pontuar um pouco que eu dou a maior importância à liderança sindical brasileira, que vai jogar um papel muito mais grave do que a elite política estrito sensu ou partidária nesse momento, que é o fundo do fundo do fundo do poço da vida nacional. Seja porque vocês têm a confiabilidade de estar perto do povo, vocês não têm um depoimento, vocês têm um lugar de fala, que é o que a meninada nova agora está falando. Eu posso ser muito solidário, mas quem sabe onde é que aperta, você fazer um piquete e se o próprio trabalhador furar a greve porque está desesperado, porque tem uma fila de gente desempregada e o sindicalismo sendo destruído, tirando a receita para trabalhar, sendo desmoralizado, pega o mau exemplo e generaliza. Porque não é por acaso. Nós estamos com toda uma história sendo construída e vocês são anteparo. O que resta de resistência possível para a classe trabalhadora brasileira, cabendo a nós políticos tentar ajudar, mas não vamos substituir vocês na luta e na legitimidade. E vocês, penso, se me permitirem, precisam entender com um pouco mais de profundidade o tamanho e a complexidade da crise. E não é para ser pessimista, não. No fim, eu fico esperançoso, mas eu preciso descrever. Veja, quando o modelo quebra em 80, 79, com juro, nós precipitamos o fim da ditadura. O Figueiredo sai desmoralizado por inflação, por corrupção, porque a corrupção, quando o país está crescendo, a classe média não está nem aí. O povão acha que todo político é corrupto. Acha que todo político é corrupto. Se as coisas vão bem, ele diz assim, rouba, mas faz. A história do Adhemar de Barros e tal. Se a crise vem e se dramatiza, a corrupção passa a ser uma coisa gravíssima, porque não é o dinheiro que estão roubando, é o dinheiro que está faltando para poder comer do meu filho, que esses filhos da puta estão desviando. E aí vira uma coisa passional, que a elite manipula. A Globo não tem nada de moralista, a Globo não tem nenhum compromisso com decência, com seriedade. Ela apenas usa a denúncia da corrupção para desmoralizar a estrutura política que não lhe é favorável. Então, desmoraliza-se o regime militar e entra o Sarney, fiador de uma transição para a democracia muito delicada. O Tancredo os militares aceitavam, porque vinha da oposição. O Sarney eles consideravam um grande traidor. A gente não sabia se eles iam aceitar. Eu já estava agarrado na luta da democracia brasileira, já com 25 anos de deputado estadual, ajudei o Tancredo e ele morre. E aí o Sarney se desmoraliza na superinflação, que é a sequela do colapso do modelo. Dá entrada ao Collor, que traz para o Brasil o neoliberalismo truculento, que tinha sido moda esmagadora a partir da debacle da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, a Thatcher na Inglaterra, o Reagan. Então, o Collor traz o neoliberalismo com casca e tudo, começa a explorar essa coisa do consumidor querer o bom, bonito e barato, chama os carros brasileiros de carroça e começa um processo de desmonte e quebra o Brasil e sai desmoralizado por um impeachment. Então, desmoraliza o regime militar, desmoraliza o populismo do Sarney, desmoraliza o neoliberalismo autoritário do Collor, dá entrada ao Fernando Henrique, ao PSDB, que era o partido da decência, o partido dos iluminados, o partido... Eu sou um dos fundadores disso. Então, só tinha gente séria no PSDB, nós é que éramos os homens que sabiam de tudo e tal, do resto tudo não sabia, não prestava. O que acontece? Nunca mais o PSDB ganha uma eleição na vida brasileira. Se desmoraliza o PSDB quando o Fernando Henrique, com o real, ele subtrai o imposto da inflação, a população melhora de renda no curto prazo, transforma isso imediatamente numa nova plataforma de consumo e a produção brasileira está se acabando. Resultado, aquele consumo insustentável quebra o país. E aí vem uma reeleição, a sensação de mentira, de fraude e tal, e aí a corrupção é denunciada nas privatizações, todo mundo lembra da esculhambação, o apagão, etc., se desmoraliza o PSDB, dá passagem ao Lula. O Lula entra e promove de novo uma grande elevação do consumo popular sem olhar para a estrutura produtiva que estava se decompondo, já eu mostro para vocês. Como é que o Lula faz isso? Ele faz isso primeiro, trazendo a taxa de câmbio de um patamar. Se fosse a posse do Lula hoje, o real que está 5,30, 5,31, 5,28 hoje, estaria em R$ 9,50. Atualizando o valor, só para vocês terem uma ideia, quando o Lula toma posse, se a gente atualizar o valor, hoje nós estaríamos precisando de R$ 9,50 para comprar um dólar. A 5 e tanto já está impossível, imagina 9 e tanto. Por que isso é uma coisa importante, dado que o povo não compra dólar?
é porque os preços dos produtos contaminados pela inserção internacional acabam acompanhando o dólar mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, a indústria farmacêutica, se subiu o câmbio de 3,70 para 5,30, não tem conversa. O preço do fármaco, que é 80% importado para os nossos remédios, vai subir. Se não tiver como repassar, a empresa quebra. Isso é simples de entender. Então, ninguém compra dólar, mas come pão. O Brasil importa trigo do estrangeiro porque não tem trigo suficiente para fazer o nosso pão. Se o dólar sobe, o preço sobe o preço do pão vai acabar subindo. O diesel, o Brasil está importando 300 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, gás de cozinha dos Estados Unidos. Resultado, estamos pagando em dólar. Se era 3,70 um dólar e agora eu preciso de 5,30 para comprar o mesmo dólar de combustível, o preço do combustível sobe, amanhã haverá uma pressão de tarifa nos ônibus. Isso é fatal. Então, veja, o Lula destrói esse componente especulativo e entrega o dólar para Dilma a 1,75. Então, se na ida o dólar subindo, as coisas ficam mais caras, na volta, o dólar descendo, o povo ganha poder de compra. Compreende isso? Se não compreenderem, me perguntem depois. Mas, assim, se sobe, eu vou precisar mais reais para comprar a mesma coisa. Se desce, eu preciso de menos reais para comprar a mesma coisa. Então, houve uma expansão do consumo. O Lula engatou uma política de salário mínimo consistente, tirou o salário mínimo de algo ao redor de $80 quando ele assumiu, para $320 a poder de compra. Não é? Isso também fez um efeito importante, instantâneo, que é o mecanismo mais importante de distribuição de renda no Brasil, mais rápido, é o salário mínimo. O Lula expandiu o crédito de 15% para 55% do PIB. Isso também expandiu muito pesadamente o consumo. Nosso povo foi ao crediário, foi às compras, foi ao FIES e tal. Só que a base produtiva do país não acompanhou essa explosão do consumo. E se apresenta um desequilíbrio que, durante o período do Lula, foi financiado por uma alta muito artificial dos preços dos produtos tradicionais brasileiros que a gente vende para o estrangeiro. Os números são os seguintes: quando o Lula entrega para a Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma é derrubada, a mesma tonelada de minério de ferro estava sendo vendida por 38. Quando o Lula entrega para a Dilma, nós estamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma é derrubada, o mesmo barril de petróleo estava sendo vendido por 30. E assim todos os nossos produtos, as proteínas animais, as proteínas vegetais, soja, milho, frango, carneiro, boi, etc., etc., com a crise de 2008, rebateu na China, a China despenca de 12%, 15% para 6% de queda, de crescimento, e sendo ela a maior compradora do Brasil, derruba os preços brasileiros. Resultado, o mesmo partido, a mesma economia política, a mesma turma, o Brasil quebra na mão da Dilma. O Lula, a tragédia, vai parar na cadeia, de novo. Corrupção, quando está tudo bem, ninguém liga. Eu sei porque eu estava lá na história do Mensalão. No Mensalão, eles escalaram o golpe contra o Lula, nós fomos lá, bancamos, não fizemos acordo com picareta nenhum, nem com o Centrão, nem com ninguém, fomos para cima e ganhamos a parada e ganhamos a eleição. Não é? E por quê? Porque a denúncia violenta de corrupção, com novela na Globo, o diabo e não sei o que e tal, não grudou porque o povo estava em expansão do seu conforto, visto o consumo, e ninguém especula de onde é que vai vir o dinheiro, como é que está pagando isso, se isso é sustentável. O fato é que o povo acreditou que isso era uma rampa de melhoria para sempre. De repente, essa rampa escorrega e aquilo que foi o salário mínimo passa para $320, desce para ao redor de 200, ainda no período da Dilma. Né? Desce para 240 e o povo perde quase um terço do poder de compra. O câmbio vai a 4,20, ela pega 1,75, vai a 4,16. Aí a população perde poder de compra. Um tarifaço em São Paulo de energia elétrica, 30% no dia seguinte da reeleição. E aí o Brasil tomba. Cai a economia 3,2%, 3,5%, ela chama o Levy, bota a taxa de juros em 14,5%, faz uma administração da conta pública ruinosa, fazendo renúncia fiscal para a multinacional pintar o dinheiro e remeter de lucro para o estrangeiro sem pagar imposto. O resto da conversa a gente sabe. A tragédia, Lula preso, o maior líder popular da redemocratização do país, e a Dilma caçada, e o ódio da frustração do nosso povo faz que 70% do eleitorado de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, votem nessa figura tenebrosa, picareta, ligada a tudo que não presta, 28 anos deputado, ligado a tudo que não presta da política mais suja do Rio de Janeiro, ladrão, família de bandido, que é o Bolsonaro. Porque trouxeram do estrangeiro um assessor aí do Trump,
para comprar a presidência do Brasil, e eles introduziram esses mecanismos que a gente não conhecia aqui, negócio de fake news, grupo de WhatsApp e não sei o que e tal. O cara chama o povo não é para discutir emprego, salário, aposentadoria, segurança e saúde, que é a agenda do povo. Introduz, né, questões morais, questões religiosas, desorienta a nossa massa popular para atribuir ao adversário imoralidade, sexualização de criança, mamadeira de piroca, essas mentiras todas que aconteceram. O resultado vocês estão vendo, a tragédia Vitória. Do que eu tiro de lição disso? É que antes de a gente entender a crise do dia a dia, parece que tem um bicho maior por trás, desmoralizando todos os grupos políticos. Repare, ditadura desmoralizada, Sarney com sua generosidade populista desmoralizado, Collor com seu neoliberalismo autoritário desmoralizado, PSDB com neoliberalismo, né, mistificado, com propaganda desmoralizado, o petismo, lulopetismo desmoralizado, e a gente se desmoralizando também o Bolsonaro, que não escapa dessa sentença. Portanto, eu acho que antes da gente discutir trocar Chico, Manel ou Maria por Pedro, José ou Rita, nós precisamos entender esse problema que está por trás e fazer o debate ir para esse rumo, né? Na minha opinião, entender a questão significa compreender o Brasil real e se conectar com ele. Então, veja, em 1980, se eu estiver falando demais, Serginho, me interrompa, porque eu me apaixono pela liderança sindical brasileira, porque ou vocês vão fazer história ou nós estamos ferrados. Tem senhoras aqui, eu ia dizendo a palavra, não é, pouco, ou nós estamos ferrados. Pois bem, em 1980, vocês são do setor industrial. Em 1980, um terço do PIB brasileiro, um terço da nossa riqueza, era tirado da indústria. Isso saindo do nada. Em 1950, a gente não era nada. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, nós produzimos a 15ª produção industrial do planeta Terra, extremamente diversificada, e chegamos a uma indústria... Repare, meus companheiros, aí, em 1980, a indústria do Brasil, vocês precisam ir no Google para ver se eu não estou mentindo, a indústria do Brasil era maior do que a indústria da China, da Malásia, de Singapura, do Vietnã, que eram os tigres asiáticos, que ainda pegava um pedaço grande da Coreia do Sul e sobrava. Vou repetir. A indústria brasileira, em 1980, era a soma da indústria da China, da Malásia, de Singapura, do Vietnã, os tigres asiáticos, e ainda engoliu um grande pedaço da indústria coreana, do Sul. Hoje, só a China é 16 vezes maior, sob o ponto de vista de produção industrial, do que o Brasil. E a nossa riqueza, que era um terço industrial, caiu para 10%. É a mais violenta desindustrialização da história do capitalismo mundial. E isto numa hora em que a gente precisa desesperadamente expandir a base industrial brasileira. Não é? Por quê? Porque é completamente ilusória, como eu tento demonstrar, que nós vamos sustentar o padrão de vida desejado pelo nosso povo, que se refere a um celular, a um 5G já, a garotada quer um tablet para estudar, quer um notebook, quer um computador para estudar, e é justo que queira. Os meios de diagnóstico médico antigos não nos servem mais, todo mundo quer ter uma ressonância, uma tomografia, todo mundo quer ter a última química fina para os remédios, e toda a eletroeletrônica, e toda a fibra ótica, tudo isso é importado. Um país com a dimensão continental do Brasil, para fazer uma ferrovia, importa trilho do estrangeiro. Trilho, eu diria para vocês, que é um semi-elaborado ridículo. Ridículo. Não é? O Brasil, que podia ser uma potência em bioenergia, está importando etanol dos Estados Unidos. Aí é irresponsabilidade criminosa, não é? Do senhor Jair Messias Bolsonaro, que pega o setor sucroalcooleiro já com gravíssimas dificuldades e ainda agrava com um regime de preferência de importação de etanol subsidiado dos Estados Unidos, que é muito menos eficiente do que o nosso e pagando com o nosso tostão. Agora, nessa pandemia, companheirada, o Brasil teve que importar máscara, touca, bata de profissional de saúde, porque o Brasil simplesmente destruiu a sua indústria. Simplesmente, respirador, prótese, cama de hospital, meios de diagnóstico médico, toda a microeletrônica, toda a informática, 80% do valor de um carro montado em São Paulo vem do estrangeiro. Toda a parte rica do carro, né? Essa parte de mecatrônica, tudo isso é importado do estrangeiro. E é uma ilusão a gente achar que o nosso povo, que quer tudo isso e tem razão de querer, vai ter essa conta paga por milho, soja, minério bruto, petróleo bruto e gado. Essa conta ela não fecha. Quando esses preços sobem um pouquinho, a gente tem uma ilusão. Quando eles caem, e é assim que a vida acontece no mundo das commodities, a gente quebra.
E de quebra em quebra, o que é que aconteceu? 6,25% de crescimento entre 1930 e 1980, 2,2% entre 1980 e 2010, de 2010 a 2020, zero. Um país que bota 2 milhões de bebês precisando de atenção materno-infantil, precisando de creche, precisando de escola, precisando de vaga no trabalho, né, em que a renda per capita está começando a encolher pela primeira vez na nossa história moderna, em que a metade da população, pela primeira vez, a maior parte, um pouquinho mais da metade, estão na informalidade, e eles metem na Constituição um teto de gasto por 20 anos que proíbe a expansão do investimento público em saúde, por exemplo, atenção materno-infantil, por 20 anos. Imagina, se cresce 2 milhões por ano, e se isso não muda, 20 milhões vezes 2, vocês estão vendo aí que nós temos aí 40 milhões de pessoas a mais que não vão ter atenção de maternidade. Imagina o resto para frente, e 26 mil obras paradas, enfim, não dá mais para a gente fazer a discussão do Chico Manel ou Maria, o deixa que eu chuto, a culpa é do que saiu, que se eu entrar eu vou lá e resolvo e tal. Nós vamos precisar encarar o assunto. E, felizmente, né, vou terminar, porque já exagerei da paciência de vocês, dos países de desenvolvimento retardatário, o Brasil é um dos raríssimos, se não o único, que tem condição de virar o jogo. Porém, é uma batalha política que, nesse momento, nós estamos perdendo. Então, temos condição objetiva, técnica, de virar o jogo? Temos. Mas isso exige uma batalha política que nós estamos perdendo feio. O que eu estou querendo dizer? Nós precisamos, a primeira grande batalha, fazer uma pergunta para a inteligência do nosso povo. Vocês acham que um problema social, econômico, de infraestrutura, deste nível, agravado desta forma como está pela pandemia, vai ser resolvido pelo espontaneísmo do mercado, da iniciativa privada? Isso é uma pergunta básica para a nossa inteligência. A resposta óbvia para o mundo inteiro, teórica e prática, é não, não é possível. A iniciativa privada não tem talento para isso, não é justo sequer que a gente peça dela a equação para isso. Jamais foi papel da iniciativa privada a equação do desenvolvimento de nenhuma nação. Quer dizer o quê? Que a gente despreza a iniciativa privada? Não. A iniciativa privada, do meu modo de entender, tem um papel muito importante, que é garantir retorno ótimo à alocação de recursos escassos, de garantir o melhor serviço e o melhor bem ao menor preço pela competição. Essa tarefa ninguém sabe melhor do que a iniciativa privada fazer. Só que desenvolvimento é outro assunto. O desenvolvimento supõe educação de massa, de qualidade, preparação das pessoas para as modernidades científico-tecnológicas, das práticas vanguardistas no mundo do trabalho e no mundo do empreendimento. Significa infraestrutura, que nunca foi lançada em nenhum país do mundo pela iniciativa privada sozinha. Ela pode até aparecer concorrente, ajudando, mas nunca aconteceu nem o amadurecimento tecnológico e científico, nem o desenvolvimento das práticas produtivas de vanguarda, nem da novidade do mundo do trabalho, muito menos a qualificação das populações do ponto de vista de saúde, sem o que não tem produtividade, e de educação, sem também o que não há ciência, tecnologia, inovação, nem sobrevivência ante uma competição internacional que nos oferece o bom, bonito e barato, não é? Porque ganhou escala, porque se financia muito barato, porque está na ponta tecnológica, e essa competição é arbitrada por um consumidor com renda apertada que vai escolher, sem saber onde é que vai parar o dinheiro dele, financiando emprego na China, na Europa ou nos Estados Unidos, e a gente vai chegar no limite que a gente não vai ter o dinheiro para pagar o tênis, né, porque não temos emprego se a gente não se advertir disso. Então, a grande questão, parece trivial, mas o Brasil precisa celebrar um projeto. Isso significa banir, de uma vez por todas, né, a mitologia ideológica que nos é vendida até hoje como ciência boa, de que o mercado sozinho tem condição de resolver o problema, de que nós vamos ser salvos da nossa tragédia de desenvolvimento estrangulado pelo capital estrangeiro. Lá no passado fez algum sentido, agora não tem sentido mais nenhum. O Brasil hoje está no índex das grandes corporações de investimento como um pária internacional, por 1000 razões, não é? 1000 razões, mas a frequência do Brasil como um genocídio no enfrentamento da pandemia, como descuidado com as questões ambientais, como descuidado com as populações tradicionais, os indígenas, os quilombolas, não é? Isso é devastador como neoprotecionismo ou como sincera repulsa dos grandes mercados do mundo a quem não respeita essas práticas. Eles estão doidos por um pretexto.
Então, o acordo com o Mercosul da União Europeia já foi para o vinagre, o acordo de preferências comerciais que o Bolsonaro sonhava que o Trump ia dar para ele já foi para o vinagre, e o Brasil está sendo confinado a um páreo internacional e em nenhuma circunstância nós vamos ser salvos da nossa tragédia sem uma dinâmica de construção da nossa própria poupança. E aí que vem a grande mudança em relação ao passado. Poupança de um país não é consequência do acaso, é consequência de arranjos institucionais que a política imagina e faz, ou não imagina e não faz. No caso brasileiro, diferente da esmagadora maioria, nós temos um imenso por fazer só em linha com as melhores práticas internacionais. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda do Brasil com o Itamar Franco. Se a gente cobrasse hoje o que eu já cobrei, a gente arrecada 90 bilhões de reais por ano. O Brasil tem renúncias fiscais, não é sonegação, que é uma pancada, mas renúncia fiscal é o seguinte, faz lá uma leizinha dizendo o Serginho está devendo 2 mil, mas não vai precisar mais pagar tal. Então, isso é uma renúncia fiscal. Sem contrapartida de emprego, sem contrapartida de nada, de investimento, de qualificação do trabalhador, nada. Tudo clientelismo. Se a gente passar um pente fino, já fizemos isso aqui no Ceará, eu defendo que a gente passe um pente fino em 20% disso para começar. 20 vezes 300 dá 60 bi por ano. O Brasil não cobra uma tributação sobre grandes patrimônios. O PT fala em grandes fortunas, não sei o que e tal, mas hoje em dia grandes fortunas é PJ, é pessoa jurídica. Nós temos que ir no patrimônio e cobrar uma alíquota moderada para não causar fuga de capital. Isso casado com uma regulação mais severa na conta de capital. Eu faço a simulação entre 0,5% e 1%, que não estimula ninguém a se evadir para o estrangeiro, porque vão pagar lá mais do que aqui, a gente arrecada 100 bilhões por ano. Sabe quantas pessoas a gente alcança com isso? 0,3% dos brasileiros. 1/3 de 1%. O Brasil tem 42 bilionários na lista da Forbes. 42 pessoas têm fortuna superior a 1 bilhão de reais. E 5 brasileiros acumulam renda equivalente a 100 milhões de nacionais. Portanto, é uma questão assim, não se perde um voto com isso. Aí vem a outra proposta, o imposto sobre as heranças. No mundo, nos americanos, que são um país capitalista, etc., as grandes heranças, a partir de lá, no caso, 5 milhões de dólares, pagam 29% de alíquota mínima. No Brasil é 4%. Aqui no Ceará a gente cobra 8%, não perdemos uma eleição, porque só pega uma minoria desse tamanho. E 8% a gente não cobra mais, porque 8% é o teto que a Constituição brasileira impõe. Não há nenhuma razão para que a gente não estabelecer uma progressividade igual ao imposto de renda sobre doações. Lá se vai mais 30, 40 bilhões. Depois algumas coisas de justiça. O servidor hoje, o trabalhador hoje que está correndo de madrugada nas cidades do Brasil, com um caixote dos aplicativos nas costas, para ganhar R$5 numa corrida, se arriscando a morrer, a pegar Covid, levando comida com o estômago roncando de fome, paga IPVA da moto. A elite brasileira que tem jatinho, helicóptero, lancha, iate, não paga IPVA. Tudo bem, a arrecadação disso aí seria o quê? Uns 3 bilhões? Pô, mas 3 bilhões pagam uma porção de creche por ano. Percebe? E justiça, para poder você estabelecer a lógica. E diminuir a tributação que hoje muito perversamente incide sobre o consumo, fazendo com que uma senhora, não é, que usa um celular pré-pago pague 40% de imposto sem nem saber. Então, corrigir isso, no limite a gente acha 3 trilhões de reais em 10 anos. E esse seria o dinheiro para a gente começar a virar o jogo, focando naquilo que a gente tem que focar, que o projeto propõe. Tem que ser nacional, eu já mostrei por quê. Não é para isolar o Brasil do mundo, é porque ninguém vai deixar o Brasil crescer como potência industrial, porque isso não é paranoia, não é competição. Ora, se a China, a Europa e os Estados Unidos vão querer que o Brasil cresça e vá competir com eles, substituindo importação aqui dentro de produtos que eles estão nos vendendo, ou perfurando o mercado deles com produtos que o Brasil possa produzir, isso tem que ser no cotovelo. Portanto, o projeto tem que ser nacional por essa razão, mas também por outra, que as condições de produzir, taxa de juros, personalidade do capital, nível de maturidade tecnológica, o tamanho da empresa que tem a ver com escala, que barateia muito preço, tudo isso é condição nacional. E desenvolvimento. Deixa eu dizer para vocês, nós todos os brasileiros, do Fernando Henrique para cá, e essa é a tragédia de uma certa esquerda que perdeu a noção do debate, nós legitimamos uma trempe que não tem nada de ciência. Qualquer brasileiro hoje é obrigado a repetir. Qual é a política econômica que o Brasil tem?
Aí todo mundo repete, superávit primário, câmbio flutuante e meta de inflação. Isto é uma grande mentira que não existe em nenhum lugar do mundo. Isso foi feito em cima da perna, numa madrugada, pelo Armínio Fraga, o Fernando Henrique quebrando o Brasil, e o real perdeu a âncora cambial, e eles então inventaram essa nova trempe para restaurar o fluxo de confiança perdida pela quebra do Brasil nos especuladores, e aí eles inventaram isso. Mas deixa eu dizer para vocês qual é a consequência prática. Se eu anuncio hoje que a inflação do ano que vem vai ser 3%, se eu anuncio hoje que pouco importa o que aconteça, eu tenho que apurar na boca do caixa um superávit, e se eu anuncio hoje que o câmbio vai ficar flutuando de uma forma a, inclusive, destruir a indústria nacional brasileira, o que eu estou dizendo na prática? O que eu estou dizendo é que desenvolvimento, portanto, emprego, salário, volume de arrecadação que financia as políticas públicas, é um subproduto. Então, faz quase 20 anos que o Brasil não tem compromisso com o desenvolvimento. Nosso compromisso é dar certeza ao mercado financeiro e à sua especulação. Num país que concentrou na mão de apenas 5 bancos 82% de todas as transações financeiras e que agora, a economia caindo 10 pontos, a indústria sendo dizimada, o comércio sendo destruído, o turismo sendo destruído, a roça está se aguentando pela exportação, os bancos estão tendo lucros monstruosos, meu irmão. De onde é que sai esse dinheiro no período de depressão? De onde é que sai esse dinheiro? Sai do bolso do povo, tendo o Estado brasileiro como o grande vampiro que sangra recursos de quem produz e de quem trabalha, a classe trabalhadora e a economia real, para financiar meia dúzia de especuladores na grande finança. Isto tudo é tecnicamente praticável e aí está o eixo do debate político por que eu estou dizendo que ou os trabalhadores, pelas suas lideranças, se compenetram disso ou podem ter certeza, a burguesia brasileira não vai mudar isso não. Eles vão jogar o Bolsonaro no mar, porque está comprometendo aí com as ladroeiras dos filhos, das vulgaridades dele, as maluquices dele, e vão empacotar outro mito. É o Sérgio Moro, é o Dória, é o Huck, Luciano Huck, qualquer um. Eles vão empacotar para continuar tudo como está. E ou a gente muda esse debate, e isso traz para o campo progressista uma necessidade. Se a necessidade é de nos unir todos para defender a democracia, as vidas e os empregos, há uma necessidade da gente, respeitosamente, por isso o sindicalismo tem um papel absolutamente indispensável, que vocês tenham uma capacidade convocatória. Se vocês chamarem todos os partidos, eles vão vir, porque eles respeitam, eles têm medo, eles sabem que o eleitorado tem uma sintonia com vocês e o político vive de voto. Então tem que impor um debate que responda duas questões. Primeiro, o que houve com o Brasil para a gente chegar a esse fundo do poço? Ou a gente acha as causas disso, ou nós vamos ficar chamando 70% do eleitorado dos grandes centros brasileiros de fascista e de gado. Eu me recuso. Eu me recuso. É um povo que votou em nós a vida inteira. E, de repente, passa para o outro lado e nós não temos culpa nenhuma. Nós não temos humildade nenhuma, não temos nenhuma autocrítica, não temos nenhum exame para fazer. Não é para punir ninguém, é para nos reconciliar. Ou a gente procura humildemente nos reconectar com a vida do nosso povo, ou nós vamos simplesmente ser bucha de canhão, fazer discurso radical e não sei o que, e levar uma pisa boa, né, eleitoral, porque não adianta ficar chamando o povo, pela sua esmagadora maioria, de fascista, que não é, ou de gado, que não é, que tem 10% aí de filho da puta, toda a sociedade tem, mas 70%, é preciso entender isso daí. Agora, outra coisa mais grave ainda, para além de entender a causa, é o que nós pensamos em botar no lugar. Por quê? Termino. Tudo que a gente precisa fazer é como quem vê um tatu em cima de um toco. Se você passar numa beira de estrada e ver um tatu em cima de um toco, pode apostar. Alguém botou o tatu ali. Por quê? Porque o tatu não sobe em toco, ele não tem condição de subir. Pois é, tudo que está errado no Brasil não está errado porque tinha um manual de fazer certo e os cabas de Brasília são tão salafrários, incompetentes, que faz tudo errado de propósito. Não é assim. Tudo que está errado no Brasil está para atender interesses dominantes e muitas vezes clandestinos que fazem da política um jogo de aparências, mas o jogo jogado mesmo, o jogo verdadeiro mesmo de poder, está aqui. A economia toda indo para o vinagre, os empregos e os salários indo para o vinagre, a conta pública indo para o vinagre, o que quer dizer 20 estados não vão dar conta daqui 3 meses de pagar a folha de pessoal, 20 estados dos 27 não vão dar conta daqui 3 meses, quando acabar a ajuda que foi aprovada no Congresso, não vão pagar a folha de pessoal. Imagina a repercussão disso na continuidade do serviço público. E os bancos enchendo o rabo de dinheiro.
Eu estou vendo no trimestre, o Banco Santander só não bateu o recorde porque provisionou. O Itaú só não bateu o recorde porque provisionou. O Bradesco provisionou 3 bilhões. Provisionar significa o seguinte: eu vou guardar esse dinheiro aqui porque eu acho que eu não vou receber. Isso não é prejuízo, isso é lucro. Mas botou 3 bilhões acima da linha d'água de lucro em 3 meses. Significa, 9 bilhões de reais num banco. Em plena pandemia, em que a economia vai cair 10%, desta vez, se a gente não entender isso, é porque nós queremos ser burro mesmo. Aí, vou dizer, a gente merece levar na cabeça. E o povo brasileiro não é culpado. A culpa é nossa, que temos capacidade de ajudar o nosso povo a entender essas coisas. Desculpa aí, eu falei demais, mas eu acho muito importante falar por liderança sindical brasileira. Ciro, obrigado pela fala. E não sei se você tem um tempinho ainda com a gente. Tenho. Estou às ordens. Para poder aí abrir algumas... Quando eu digo que é importante, é porque eu acho importante mesmo. Daqui até meia-noite eu estou no ponto. Mas então tá ótimo, E certamente tem vários companheiros aqui que já te conhecem, já têm acompanhado muito o teu trabalho e, logicamente, você sempre foi para o debate justamente para construir uma ideia, construir uma proposta efetiva para o Brasil. Só relatar, antes de passar para o Edson, que eu vou pedir para ele me ajudar, inclusive, para pegar as inscrições aqui. Hoje pela manhã, Ciro, nós participamos de uma reunião mundial de uma entidade internacional que nós somos filiados aqui no Brasil, a Industrial, né? Ela representa aí trabalhadores em todos os continentes, né? São mais de 50 milhões de trabalhadores, e os números apontados assim que eles têm lá via OIT e via Banco Mundial, com certeza são assustadores, né? Perda de 300 milhões de postos de trabalho no mundo, a economia mundial encolher 4,9%, quase 5%, e aí eles apontam o Brasil com 9,1%, e aí você, com a tua equipe, com a tua... verifica que podemos chegar a uma perda de 11%, e nós sabemos que no Brasil, se você crescer 1%, 1,5%, você nem repõe, não repõe emprego, quer dizer, nada acontece se você crescer 1% no Brasil. Então, é assustador essa situação. Por outro lado, de um outro lado, e aí vem a questão que o movimento sindical está fazendo, né? Já que nós não temos um banquinho para sentar lá no Palácio do Planalto ou lá em Brasília com qualquer pessoa do executivo que olhe e fala assim: vem cá, vamos construir um diálogo nacional para encontrar, porque o problema é complexo, exige uma concertação nacional para isso. Então, nós não temos esse diálogo nacional para sentar e fazer isso. Na indústria, por exemplo, esse grupo aqui industrial tem feito fizemos um acordo estadual para segurar emprego, quer dizer, para evitar demissão, que ele se acaba agora. Então, nós vamos ter que nos desdobrar nesse segundo semestre para tentar ver o que é possível para não deixar acelerar demasiadamente o desemprego que já começou a acontecer, principalmente agora no mês de maio, no segmento. E aí nós dependemos, e nós reivindicamos, logicamente, o dinheiro público, né? Nós defendemos. Olha, pela primeira vez, pelo menos, nós conseguimos que o governo colocasse no orçamento do orçamento de guerra, que assim eles chamaram, 52 bilhões de reais para pagar os 600 reais daquele informal que, senão, ia estar passando fome, ia estar saqueando, certamente aí por necessidade, para pagar a diferença de salário de trabalhador que reduziu jornada e salário para manter os seus empregos, senão ele ia direto para o seguro-desemprego, né? E também para segurar a suspensão temporária. Agora, dos 917 bi, que vai ser o buraco apontado aí, então, basicamente, os trabalhadores conseguiram aí, mais ou menos, aí pegar e acessar 52 bilhões de reais. Então, não é nenhum absurdo essa participação dos trabalhadores. Pelo contrário. Serginho, deixa eu te agravar o argumento. Você tem 1.500.000% de razão. Deixa eu dizer, esses 917 bi de déficit não faz a conta de 1 trilhão de reais do caixa do Banco Central, dinheiro público,
que eles entregaram para os bancos sem qualquer norma ou condicionamento legal, na pretensão de que os bancos fossem expandir o crédito e diminuir o juro. O que aconteceu? Os bancos encolheram o crédito e aumentaram o juro. Aí você diz, e cadê essa montanha de dinheiro? Pois olha o crime. Chega no fim da tarde, essa montanha de dinheiro público, empossada no caixa dos bancos, eles emprestam para o próprio governo numa famigerada operação compromissada com taxa Selic. Então, esse buraco não está contado. Né? Então, para empresas, para banco, eles botaram R$1 trilhão. Os trabalhadores, olhem lá se chegou a 50. Não chegou ainda, Ciro. Então, isso é mais grave ainda, quer dizer, é dinheiro público na mão de banco que está batendo recorde de lucro dos bancos em plena pandemia. Então, só esse comentário para eu poder passar para algumas pessoas aqui. Eu estou vendo aqui que o Edson, acho que está olhando o chat aí, Edson, você poderia também já o Quintino se inscreveu, o Edson e o Carlão de Sorocaba. Então, o Edson pode começar aí, depois em seguida o Quintino. E olha, a hora que você estiver meio apurado com o teu tempo, você grita para nós aqui que a gente organiza aqui a turma. Tá bom, Ciro? Obrigado. Edson. Obrigado, Serginho. Companheiros e companheiros, boa tarde a todos e todas. Ciro Gomes, muito obrigado por sua presença. É um prazer falar com você. É sempre bom ouvi-lo com as suas ideias brilhantes. Eu queria perguntar duas coisas para você, Ciro. O mundo, com esse capitalismo selvagem e globalizado, ele se perdeu. O que você acha, qual o modelo que você acha que poderia vir para substituir esse modelo que está aqui, que está vigente no mundo? E uma outra coisa, nós estamos vendo aí que provavelmente o imbecil do Donald Trump vai perder a eleição nos Estados Unidos, graças a Deus. E o Brasil, que se vendeu, que esse babaca desse Bolsonaro entregou o Brasil para os Estados Unidos. E com isso se isolou do mundo, comprou briga com a China, comprou briga com a União Europeia, comprou briga com todo mundo para fazer o que o Trump manda. Com a derrota do Trump agora, nas próximas eleições, a situação brasileira vai ficar muito mais delicada ainda, porque vai ficar isolado do mundo todo e provavelmente isolado dos Estados Unidos também, que o próximo presidente não será um idiota como o Trump e vai tentar isolar o Brasil também. Eu queria que você comentasse esses dois pontos, por favor. Olha, Edson, a sua pergunta é a pergunta de $1 milhão hoje. Né? O mundo está percebendo que a versão dominante durante essa última etapa, né, dos anos 80 para cá, deu-se a ideia de que a história tinha chegado ao fim e que o fim da história basicamente era o seguinte: acabou a confrontação da Guerra Fria, o capitalismo, a versão norte-americana ocidental, derrotou o socialismo real com o fim da dissolução da União Soviética e a queda do Muro de Berlim. Portanto, agora os países o que têm que fazer é apenas imitar as instituições vitoriosas do Atlântico Norte, que é o neoliberalismo. Essa mitologia já se desmoralizou mesmo entre os países ricos a partir da crise de 2008. Porque a crise de 2008 ela simplesmente foi produzida por esse turbocapitalismo financeiro, não é, que produziu uma desregulamentação de tal forma que transformou o mercado financeiro global num verdadeiro cassino que acabou esterilizando trilhões de dólares. Chega a se falar em 11 trilhões de dólares, não é, a esterilização de riquezas produzida pela crise de 2008 e que, a rigor, até hoje o mundo não conseguiu superar. Só para você ter uma ideia, a China, antes da pandemia, antes dessa crise, a China vinha crescendo a 14% ao ano, há 12 anos, e com a crise de 2008, rebate e cai para crescer a 5%, 6%. E agora, com a pandemia, ainda cresce a 1%, né? Mostrando que a questão nacional repercute diferente. Quando a pandemia, a China, onde começou o problema, vai crescer 1%, e o Brasil, que teve quase 2 meses de antecedência para fazer o que é certo, olhando o que aconteceu com os outros, faz tudo errado, imitando o Trump, imitando o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, e vai cair 10%, ficando aí no número oficial do FMI. Então, veja, parece que o mundo se compenetrou de que a lógica neoliberal está desmoralizada. Na prática, os americanos emitiram 2 trilhões de dólares, pintaram papel verde mesmo assim, né? E meteram na veia das empresas e das pessoas, $1.200 por pessoa, e as empresas receberam sem intermediação e tal,
mostrando claramente que neoliberalismo é da goela para fora para os outros. Para eles, eles fazem o que a inteligência recomenda que se faça. A Alemanha também saiu com um pacote de quase 300 bilhões de euros entre proteção da indústria alemã e socorro à perda de faturamento provocada pelo isolamento social que eles fizeram severo e, portanto, foi mais curto e tal, quase 300 bilhões de euros. Nós aqui, né, estamos ainda insistindo, quando o Guedes sumiu. Quando ele bota a boca para falar, fala naquela reunião que tem que entregar o Banco do Brasil, eles já estão clandestinamente fazendo a fusão do Banco do Brasil com o Bank of America, o que é uma tragédia. Volto a dizer para vocês, o Brasil é o pior país do mundo em matéria de concentração bancária. 5 bancos acumulam 82% de todas as transações. E aí, quando concentra, é igual padaria. Se numa certa cidade os donos da padaria, 4, 5, 10 padarias que tiver, fizer um jantar e combinar o preço, o cidadão não vai viajar para outra cidade, ele morre na mão do cartel. Pois bem, no Brasil funciona um cartel de banco, com juros e tarifas mais caros do mundo, e o cidadão, se quiser, que morra na mão deles. 63 milhões e 700 mil brasileiros, quando começou a pandemia, estavam com o nome sujo no SPC. E eles não querem nem saber, porque eles conseguiram um fluxo em que 1%, 2%, 3% desses 63 milhões e 700 tem que ir lá pagar a prestação para fazer uma ficha de emprego, para se credenciar em alguma coisa, e paga ali uma prestação criminosa, inflada por juros sobre juros, por taxa de permanência, por multa, tudo sacanagem, roubalheira de um consumidor indefeso na mão de um sistema oligopolizado que controla o Banco Central. Por isso que eu falo tão duramente contra essa pretensão deles de fazer o Banco Central virar autônomo. Na hora que virar autônomo, significa que o Brasil não terá mais, nem elegendo um presidente, capacidade de acabar essa mamata, que é única no mundo. Só para vocês terem uma ideia, os americanos têm 5 mil bancos. Depois de uma brutal desregulamentação que deu na crise de 2008, eles ainda têm 5 mil bancos competindo. Quando você compete, o que é? É menor juro e menor tarifa, para ganhar o freguês. Aqui no Brasil não tem essa competição. Eles se juntam, fazem um jantar e combinam. Então, faz ali, quem quiser morre na mão deles e tudo que eles não emprestaram, o governo paga. Eles estão pagando agora, o governo está pagando para eles 3 pontos acima da Selic para girar a dívida pública brasileira. Outra roubalheira nestes tempos agora. Então, a Selic, teoricamente, devia ser a base do financiamento. O mundo inteiro faz 12 anos que está com taxa de juros negativa. O Brasil manteve a taxa de juros mais alta do mundo esses 12 anos e ainda mantém, porque agora a taxa Selic caiu para 2,75, mas a inflação está abaixo de zero, está deflação. Então, o que interessa é a diferença entre inflação e taxa de juros. Nós ainda estamos cobrando o maior juro do mundo. Isso na partida do governo. Na ponta, quando você vai atrás de descontar a duplicata ou cair na besteira de precisar de um cheque especial, o Banco do Brasil mete nas suas costas uma taxa de juros de 300% em número redondo. Olha o que eu estou dizendo. O Banco do Brasil, se você precisar cair na esparrela de usar o cheque especial, o crédito pessoal no Brasil está custando 300%, o que não tem explicação, a não ser essa roubalheira. Portanto, vamos dizer, conceitualmente, o modelo neoliberal está desmoralizado. Mas há uma brutal perplexidade do que botar no lugar. Então, o que é que eu proponho? Eu proponho que a gente avance para uma economia política que poderia ser chamada de socialismo democrático ou o trabalhismo. Por quê? Porque o trabalhismo brasileiro adaptou as concepções do socialismo à nossa realidade. Então, aqui a gente defende, por exemplo, a iniciativa privada. Nós achamos que a iniciativa privada tem um papel central para cumprir, mas defendemos um Estado que, para além de ser um Estado fiscal, que os neoliberais querem, é um Estado coordenador, parceiro, financiador, capacitador, né? E que convoque a convergência de todas as forças do país. Os trabalhadores são a mais importante, os intelectuais, os artistas, os operadores culturais, os ativistas do meio ambiente, que são os diversos assuntos, né? Aqueles que se preocupam com esse rebatimento identitário, que no caso brasileiro é uma tragédia. 76% das mortes violentas no Brasil tem negros e pardos como vítima, né? As mulheres ganham 76% do salário que um homem ganha pela mesma jornada de trabalho, pela mesma natureza. A comunidade LGBTQI está no relatório da ONU, o Brasil é o mais violento país do mundo no cometimento de crimes de intolerância contra pessoas por mera orientação sexual. Portanto, esse projeto ele tem que compreender todos os Brasis, mas afirmar objetivos claros. A grande tarefa aqui é enfrentar e superar a miséria e a desigualdade. Com todos esses rebatimentos,
e tem que estabelecer um prazo para isso acontecer, e tem que estabelecer metas, e tem que estabelecer orçamentação, quanto custa, em que prazo, quem vai fazer o quê, não é? O que é esquerda e direita nos tempos modernos e tal. E isso é o que eu estou propondo. Eu acho que o Brasil tem condição de experimentar os indicadores de desenvolvimento econômico da Espanha. Eu escolhi porque nem é o mais rico, nem é o mais pobre, e eu acho que o Brasil pode, com muita humildade, mas com riscos políticos importantes na partida, especialmente, porque nós estamos perdendo todas, né? Quem fala em projeto no Brasil está na contramão do dogmatismo vitorioso, para quem o mercado é que resolve tudo. Quem fala em nacional está parecendo esquecer que a globalização agora é a nova fatalidade. E eu estou dizendo que não é bem assim. E quem fala em desenvolvimento vai na contramão dessa pseudo-austeridade que está destruindo o Brasil com o aplauso da elite. Isso é um negócio de doido, né? A Fiesp elogia todos os governos que destruíram a indústria brasileira. Você vai entender um negócio desse, não é? Por quê? Porque você tem a intoxicação do rentismo. É empresa quebrada, empresário rico. E o empresário guarda o dele na especulação do juro. Portanto, pouco importa se a empresa está quebrada, ele, na pessoa física, ou botou dinheiro fora ou está especulando em renda fixa e ganhando dinheiro. Portanto, viva os governos todos, desde que mantenham essa esquizofrenia que está aí. Então, a ideia de projeto nacional, no caso brasileiro, associa uma iniciativa privada, mas subordina, não é, a um Estado capaz de investir, capacitar o povo e administrar uma política de relações exteriores assentada numa força de defesa profissional e não politiqueira, como o Bolsonaro está transformando as nossas Forças Armadas, ou querendo transformar, felizmente a maioria está resistindo, e uma política exterior que seja capaz de defender os interesses do Brasil e não se alinhar aos interesses de uma fração da opinião pública americana que está aparentemente indo para a derrota. E isso nos abre a segunda pergunta. Os americanos, como todas as grandes nações, cuidam dos interesses deles. Nós não podemos condenar os norte-americanos porque eles cuidam dos interesses deles. O slogan da campanha do Trump era America First, quer dizer, a América em primeiro lugar. E ele está fazendo a obrigação dele. Quando você vê um país como o nosso não defender a mesma coisa, é porque o nosso governante não está defendendo os interesses do Brasil, está defendendo os interesses de outro. Não é? E, no caso, é flagrante, pela vulgaridade até de descer a rampa do Alvorada, do Palácio do Planalto, como bandeira dos Estados Unidos, bandeira de Israel, que é um negócio que me enche de vergonha no simbólico. Mas entregar regime de preferência comercial da importação de etanol, importação preferencial de óleo diesel, gasolina, gás de cozinha e querosene de aviação, com 30% da nossa capacidade de refino parados no Brasil, vocês sabem disso. 30% da capacidade de refinar o Brasil hoje está parado, enferrujando, e nós estamos importando 300 milhões de barris em dólar, caro, que nós não temos, do estrangeiro. Né? Entregar uma cota de importação de trigo, enfim, isso tudo, entregar a base de Alcântara, fazer manobra para irritar o Maduro no regime venezuelano, quebrando a tradição brasileira de mediador dos conflitos na nossa região, que é um papel nosso, como irmão maior, como, né, removendo desconfianças centenárias que o Brasil conseguiu remover durante alguns anos, e agora está voltando tudo, todo mundo apavorado. Qual é a moral que nós temos para dizer para o Paraguai não abrigar uma base militar americana, ou para a Colômbia não abrigar uma base militar americana, se nós entregamos Alcântara para uma base de foguete que transforma o Brasil em alvo potencial, porque foguete significa ogiva. Pode ser um satélite ou pode ser uma ogiva nuclear, e, portanto, o Brasil entrará, por conta desses loucos que estão nos governando, a merda de 5 militares dentro do palácio, né, que viraram bandidos, na minha opinião. Bandidos, entreguistas. Entregaram a Boeing, porra, entregaram a Embraer para a Boeing. O único setor de alta tecnologia onde o Brasil tem superávit, entregaram. Felizmente, a Boeing está quebrando, devolveu, mas devolveu depois de tirar o sangue da Embraer, de tirar os segredos industriais todos. O Brasil é um país sangrado. E isso nós precisamos entender. Não vai ser o americano que vai nos salvar. O fim do Trump tira um pouco a autoridade, né, de conexão do Bolsonaro, mas na hora que o Biden entrar, se ele entrar, ainda tem uma eleição só em novembro, nós não deixaremos de precisar fazer do nosso próprio interesse a defesa. Porque eles entram e, na questão da defesa deles, ó, cota de trigo ele não vai querer abrir, base de Alcântara não vai querer abrir, não é? Cota de álcool, etanol não vai querer abrir. Isso é uma luta. É uma luta que nós temos que fazer. Obrigado, Ciro. Nós temos mais 4 companheiros inscritos. Companheiro Francisco Quintino, que é o presidente do Sindicato dos Químicos de Rio Claro. Quintino, por favor.
Boa tarde, Ciro. Eu quero, antes de tudo, agradecer ao presidente Serginho pela oportunidade, ao secretário Edson, por essa oportunidade histórica de estar conversando aqui com o meu ex-companheiro de PPS, quando esteve aqui em Rio Claro, em 2001. Eu tenho uma foto lá, Ciro, que eu tinha pelo menos uns 30 quilos mais leve, e você com mais cabelo, pelo jeito. Sim. E dizer, Ciro, que eu estou diretor do Departamento de Promoção da Igualdade Racial da Federação dos Químicos do Estado de São Paulo, da FEQUINFAR. Nós temos, enquanto federação, um trabalho muito importante na discussão no mercado de trabalho da igualdade de oportunidades, especialmente quando se trata da inserção do negro no mercado de trabalho. E, lamentavelmente, nós, em função dos últimos tempos, de todos esses retrocessos que está acontecendo, evidentemente que a crise econômica atinge mais rapidamente aqueles que nunca foram incluídos por conta da persistente permanência na base da pirâmide social. E eu, quando vejo você chamar um capitão do mato de capitão do mato, como é o caso do Fernando Holliday, eu naturalmente comemoro muito. E também quando você reage à situação daquele fujão, que é o ex-ministro da Educação, que no apagar das luzes fez aquela besteira que você, enquanto advogado do PDT, reagiu rapidamente, evidentemente que demonstra que me permite dizer que eu me lembro nas suas ações muito do Luiz Gama, né? Então é muito importante, porque eu entendo que nós sindicalistas somos os abolicionistas dos tempos modernos e nós temos que estar sempre de prontidão por os interesses, defender os interesses dos trabalhadores, mas sobretudo dos mais fragilizados e marginalizados na sociedade, especialmente agora desses ataques absurdos que têm tido manifestações mundiais por conta do combate ao racismo. E, nesse sentido, vai minha pergunta, o Ciro, se porventura o Brasil der a oportunidade de se assentar na cadeira de presidente da República, aonde estarão os trabalhadores e os negros, caso você venha a ser o presidente do Brasil? Eu só serei presidente no Brasil, meu caro companheiro, amigo velho Quintino. Enfim, me lembro bem da nossa visita. Eu estava ali com o meu inesquecível amigo João Herman, né? Estava com o Edinho Araújo, lá de São José do Rio Preto. Isso aí. Lembro bem. De fato aqui faz muito... a foto, ó. Ele não mostrou, vou tentar chegar próximo aqui. Aí, ó. Aí, ó. Aí, pois é, eu tinha cabelo e você era mais atleta, está mais preguiçoso agora, mas é por causa da pandemia. Já você volta para a esteira. Meu companheiro, eu só chegarei lá, e é assim que eu quero chegar, senão não vale a pena, se a gente tiver construído antes uma nova correlação de forças no Brasil. Porque eu não acredito em salvadores da pátria. Eu gosto de dizer um pouco mais exemplo do que fala. Eu nunca perdi uma eleição aqui na minha comunidade. E eu acredito, eu não tenho televisão, não tenho rádio, não sou empresário, não sou sócio de ninguém. Né? Toda a turma que eu prestigio aqui são jovens talentos com a mesma característica. Todo mundo classe média, governador da classe média, prefeito da capital é classe média, enfim, porque eu estimulo isso. E com qualificação. Não que eu despreze as pessoas, mas qualificação para tomada de decisão é uma coisa fundamental. A gente não pode fazer apologia da ignorância. Então, o que eu quero dizer, eu brinco sempre. Se eu chego numa esquina e vejo um garoto fazendo malabares com fogo, eu paro aquilo ali e fico olhando. E eu fico impressionado. Eu digo que se eu me dedicar um mês a treinar aquilo, eu vou me queimar todinho e provavelmente não consigo fazer. Portanto, eu admiro. Agora, se o meu filho tiver uma crise de apendicite, eu não vou levar para um malabarista corrigir. E isso é um pouco o que eu estou querendo dizer. Né? O militar é uma coisa importante. A defesa de um país é muito importante. Mas o que esses caras treinaram? O que eles entendem de saúde pública? Aí está lá 23 militares ocupando o Ministério da Saúde, comandado por um general paraquedista que nunca viu uma pola de injeção na vida, né, para numa hora dessa que o país está na pior crise de saúde pública. Então, veja, para que eu chegue lá, é preciso que as pessoas acreditem que é necessário criarmos uma corrente de opinião
E o cimento dessa corrente de opinião tem que ser as bases do projeto. Eu não vou querer que todo mundo aprenda mecanismos de reforma tributária, como é que a gente desenharia uma reforma previdenciária justa, que considerasse os privilégios e tal, que fizesse uma política de uma nova pedagogia, e aí tal, a profundidade, uma política de infraestrutura que vai ser mista, de papapá, com tantos por cento do PIB para ciência e tecnologia. Claro que isso é um assunto chato, que não tem cabimento de chegar num palanque, né, onde a gente tem que falar 10 minutos e respeitar o trabalhador que está ali cansado, ainda lhe dando atenção, e vai para casa. Então, você tem que ter no simbólico. Por isso, repetindo, é preciso criar uma rede de mediadores, sindicalistas, intelectuais, né? Sindicalistas, intelectuais, cientistas, artistas, né? Produtores culturais, animadores, ativistas do meio ambiente, movimento negro, movimento das mulheres, movimento ambiental, porque é assim que a sociedade se expressa. E a gente tem que agregar esses interesses fragmentários todos na ideia de um grande projeto em que cada grupo identifique qual é o seu lugar naquilo ali. Eu estou dedicado a isso. Trabalho, eu falo, acho que umas 5, 6 horas por dia. Antes da pandemia era cada dia num lugar. Agora é aqui na internet, né? Fora Bolsonaro de madrugada, fora Bolsonaro de manhã, de tarde, de noite, e tome fora Bolsonaro e tal. Enfim. E é isso que eu pretendo fazer. Está ficando maduro isso para o Brasil. Nós estamos, como eu lhe disse, o sistema econômico desmoralizou todo um ciclo de coisas. Então, desta vez, quem vai pagar a desmoralização mais grave é a direita, porque isso é pendular. Não é? Se a gente for capaz de produzir uma alternativa que não assuste o centro, que possa estabelecer uma conciliação explícita entre os interesses da produção, da economia real, com os interesses maiores que me interessa defender, que são os interesses dos trabalhadores, e aí coisa concreta. Então, vamos lá. Tem necessidade de flexibilizar a legislação trabalhista? Vou lá eu mexer no vespeiro. Eu acho que sim e acho que não. Então, como é assim? É assim como eu estou dizendo. Como é que é sim? É sim se eu tiver um setor onde o custo da mão de obra é a razão pela qual o Brasil está perdendo competitividade sistêmica para um determinado competidor global. Então, neste caso, eu tenho que dar a minha legislação trabalhista tem que ser flexível, com a mediação empoderada do sindicato, para fazer um entendimento em que nós vamos achar o ponto ótimo de câmbio, porque se o câmbio estiver hostil, o governo tem que compensar, de escala, porque não é culpa do camarada ser pequeno diante de uma fábrica têxtil chinesa que produz 1 bilhão de calça, de juro, que o governo brasileiro impõe juro de 42% ao ano na ponta e o chinês cobra 2% por ano. Isto tudo feito, ficar claro que é só questão da mão de obra, o trabalhador vai entender. Então, eu não posso fazer o oposto, porque um setor, o fator claro de perda de competitividade e, portanto, de mortandade da empresa é a assimetria do custo de mão de obra. E eu garanto a você, Francisco, como eu conheço a vida, que quase nenhum setor é assim. Eu citei o texto um pouquinho, mas quase nenhum setor, eles são imbecis, basicamente. O capitalista brasileiro, com todo respeito às exceções, não entendeu uma coisa básica do capitalismo moderno. O que é? É que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa supõe um trabalhador com renda. No Brasil, o capitalista destrói a renda do trabalhador e não sabe por que fecharam 13 mil indústrias em 3 anos. Não sabe por que o comércio brasileiro está definhando de um jeito absolutamente crônico. 5 milhões e 500 mil empresas estavam no Serasa antes da pandemia. Então, nós precisamos voltar a isso. Essa bola vai voltar. Eu disse isso na Confederação Nacional da Indústria. Levei uma mão de vaia. Aí, quando eles acabaram a vaia, pode vaiar, mas se eu for presidente, vai ser assim. Por quê? Porque eu não estou interessado em, me eleger presidente da República e ser mais um desmoralizado. Eu quero ir lá fazer história, junto com vocês. Obrigado, Ciro. Próximo inscrito, companheiro Carlos Alberto dos Santos, Carlão, presidente do Sindicato dos Químicos de Sorocaba. O microfone aqui é sua. Bom, boa tarde a todos. Na pessoa Fala, Carlão. Do nosso presidente Serginho, quero cumprimentar os demais companheiros. Ciro, eu vou fugir um pouquinho da questão do tema atual, vou voltar ao tema político, né? Eu quero dizer, e conversando com os amigos, nossos pares do dia a dia aqui na região de Sorocaba, entre outras, assim, nós estamos vendo todo esse cenário aí, onde o braço direito dos milicianos lá no Rio foi preso, do próprio pessoal que está no governo aí,
e mesmo assim esse governo ainda tem um índice muito alto de aprovação, vamos dizer assim. Dentro do seu conhecimento, o que leva a isso? O homem está ainda com esse patamar de aprovação em torno de 41%. Você poderia nos dar um parecer sobre isso, por gentileza? Sim, Carlão. Você tem duas coisas, uma no atacado e outra mais no varejo. No atacado é o seguinte, quando o cidadão vota em alguém, ele vota depois de se convencer, né, de que aquele voto é o correto. E ele faz isso discutindo com a família, discutindo com os amigos, no bar, porque os políticos acham que quem ganha eleição é marketing. Marketing não ganha nada. O que ganha eleição é a qualidade do argumento, do debate entre os cidadãos, ali se aproximando da hora da eleição, o povo vai se ligando, porque política para o povo é uma zoada. É que nem a gente vê uma partida de futebol e se a partida for normal, a gente nem vê que tem um juiz ali de preto no meio dos uniformes. Se o juiz apita um pênalti errado, se ele apita um impedimento e altera o resultado do jogo, aí tome aquele nome e tal, juiz não sei das quantas, e a gente presta atenção. Mal comparando, o político é mais ou menos isso. Se as coisas estão tudo bem, ninguém se lembra da política. O povo se lembra da política pelas tragédias. Então o camarada está desempregado e aí chega em casa exausto, humilhado, porque bateu em 10 portas, não conseguiu emprego, liga a televisão e lá vem. Roubalheira, privilégio, acharam o Queiroz, não sei o que. Então o cara fica muito zangado e a política para o povo é esse barulho, né? Quase sempre associado à corrupção, a privilégio, à mentira, etc. Porém, o povo tem uma sabedoria, um instinto, é de que ele precisa. Quanto mais pobre a comunidade, mais centralidade a política adquire. Porque a saúde, para quem não tem plano de saúde, é vital, literalmente. Não é? A educação do filho do pobre, a creche do filho do pobre, para quem não pode pagar mensalidade de saúde, é mortal. Então, as pessoas então renovam, porque tem uma necessidade psicológica, uma descrença geral na linguagem, que é trabalhada, só mostra maus exemplos, ninguém mostra bom exemplo, mas as pessoas renovam, né? Ciclicamente, vamos ver quem é. Está chegando a eleição, quem é esse daí e tal. Qual era o sentimento dominante nas eleições passadas? Era um sentimento de ódio contra o PT. Parte justa, parte exagerada. Muito bem trabalhada. Parte justa qual era? O Lula fez um governo extremamente favorável para a vida do povo, na questão do consumo, na expansão do crédito, na melhoria do salário, na rede de proteção social, e foi tão popular que aguentou os escândalos. O mensalão estourou e ele atravessou e ganhou a eleição e ainda fez a Dilma, né? Que era quem? Ninguém conhecia a Dilma. Então era o seguinte, vamos votar na pessoa do Lula. Então ficou muito conectado com o Lula. Aí vem a eleição e aquele mesmo partido, ou aquela pessoa em que nós confiamos nela, porque o Lula mandou, que ela não era conhecida, não vinha de uma trajetória, não sabia manejar deputado, ali a Dilma não era vocacionada para a área. O resultado prático, o Brasil quebra. E aquela expansão do crédito vira 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados, todo dia um telefone com um número estranho, dizendo: alô, diga, meu irmão, você está devendo 5 mil reais aqui na Casa Bahia, venha pagar, senão eu vou levar a sua geladeira. Mas, meu irmão, eu comprei a geladeira por 800 reais. Olha, eu disse, aí não é comigo. Isso aconteceu com o povo brasileiro. O camarada tirou 500 reais no crediário, perdeu o emprego, porque o desemprego era 4%, com a Dilma passou para 14%, a inadimplência explodiu, a microempresa que surgiram em massa nas periferias, pequenos negócios, etc., todo mundo achando que agora vai. Quando houve essa debacle econômica, milhões perderam a condição de subsistência. Resultado prático, ódio. A sensação de que foi enganado. Aí o cara chega em casa com essa sensação de ódio e engano e estão lá as grandes televisões martelando na cabeça do povo a roubalheira, roubar aqui, roubar acolá, e quase sempre com símbolo de privilégio. É o sítio de Atibaia, é um triplex. Eu dizia assim, pô, esse triplex é uma praia cafona, isso é uma fuleiragem. Mas não, as imagens é de um triplex, o cara acha logo que é um negócio de 3 andares, né, parecido com uma mansão na beira da praia na Itália e tal, porque isso explode na cabeça do povo como uma grande canalice em cima da minha tragédia. Então essa foi a razão pela qual 70% do povo virou para lá. Como é que eles vão fazer? Hoje o Bolsonaro tem 1/3, então metade do que votou nele já aconteceu. Como é que a gente vai ajeitar esse povo? É chamando eles de fascista? É esculhambando eles, chamando eles de gado? Chamando eles de bandido? Chamando eles de todo palavrão para vomitar nossas justas zangas com a cagada que fizeram conosco e com o nosso país? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que dizer, meu irmão, olha, você foi enganado,
né? Volte para cá, seu lugar é conosco aqui, vamos arrumar a democracia, vamos cuidar dos trabalhadores, né? Sabe, esse negócio de privilégio, de banditismo, de entrega do Brasil ao estrangeiro está fazendo muito mal. Então, a primeira grande razão no atacado é que o camarada que votou se sente muito mal de dizer, puta merda, caguei o pau. Sabe? Até o cara chegar nesse ponto, e se estiver sendo agredido, aí é que ele não vai mesmo. Ele pode até ir no voto secreto, mas na palavra do pesquisador, ele não quer dizer que fez uma bobagem. Porque é ele próprio que errou. Ele próprio que tem que dizer, cara, eu fui feito de besta. Qualquer um de nós entende isso. Quando eu fui feito de besta, eu fui corno cívico. É duro para a pessoa, tem que ter calma, né? E ajudando e tal. No particular, isso tem um corte profundo. E tem a ver com aquilo que eu falei. Qual é a centralidade da política como linguagem para o seu entorno? Então, você tem o sul do país, tem uma visão muito conservadora desses temas religiosos, desse tema de família, desse tema de sexualidade, e essa influência crescente do neopentecostalismo, né, das igrejas protestantes e tal, que não são uma coisa ruim. Mas o que o Bolsonaro conseguiu com o assessoramento estrangeiro? Tirar da cabeça do povo a discussão de emprego, salário, saúde, educação, aposentadoria, sabe, que é o que interessa e que a política pode dar conta, e leva para o povo o seguinte, ó, esses políticos aí de esquerda querem destruir a família, querem legalizar drogas, querem sexualizar as crianças na escola, eles estão fazendo um atentado contra a família porque eles ficam defendendo o gaysismo, eles usam essas expressões, e aí a cabeça do povo sai de emprego, salário, educação, saúde, aposentadoria, que é o que interessa, segurança, para essa discussão do temário moral. Por quê? Porque para esse grupo da sociedade a política não tem tanta importância. Eles têm plano de saúde, não precisam de saúde pública, eles pagam mensalidade escolar, não precisam de escola pública, eles têm transporte particular deles, têm um carrão deles ali com direção hidráulica, ar-condicionado, eles não precisam entrar num ônibus, não é? Por isso que eles fazem carreata com o carrão dele para acabar com o isolamento social, porque o isolamento social é ele ir para o trabalho do carrão dele, subir no elevador privativo, se trancar numa sala de ar-condicionado, né? E o trabalhador vai para o terminal de ônibus, vai para o terminal de trem, se atochar dentro de ônibus e se contaminar e morrer. Então, esse corte de classe no Brasil é uma coisa muito grave. E essa gente vai continuar contra nós. Não duvide disso. Separar uma coisa da outra, sabe? Separar, deixar... Esses daí vão ser sempre contra. Por esses aí não existe Brasil. O sonho deles é juntar $1 milhão, comprar uma casa em Miami e ir embora. Para eles, o Brasil é um grande acampamento, eles têm vergonha do nosso povo, têm nojo de nós, né? Torce o nariz para tudo que é nacional brasileiro, vivem metendo expressão em inglês para fazer de conta que são mais ilustrados do que são, na verdade, burros pra cacete, medíocres, consumistas. O que faz uma madame comprar uma bolsa de R$40 mil? O que faz uma madame comprar uma bolsa que cabe 1 litro de coisa dentro, né? A madame compra R$40 mil. O que ela está querendo com isso? Ela está querendo chegar num ambiente social, como ela não se distingue por nenhum outro valor, ela quer se valorizar no consumismo, né? Dizer, ó, mundiça, eu posso e vocês não podem. E essa gente aí morreu, não é brasileiro. Isso está no mundo inteiro, nós temos que deixar eles para lá, separar o nosso povo, trazer o nosso povo de volta para cá. Obrigado, Ciro. Ciro, só para você saber, se você não viu ainda, nomeou o ministro da Educação, é mais um militar, um oficial da Marinha, mas esse pelo menos parece que tem um currículo melhor do que o anterior. Próximo inscrito, companheiro João Henrique dos Santos, presidente do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. João Henrique, por favor. Mas currículo melhor do que o anterior, qualquer um tem. Qualquer um tem, é moleza. É só ir da maternidade. É moleza, é moleza. É isso aí. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, Serginho. Ciro Gomes, é um privilégio ter você na nossa reunião. Agradeço demais aí e acho que todos os companheiros se sentem a mesma coisa. Ô Ciro, eu vou fazer aqui algumas observações com quem votou em você nas 2 últimas eleições. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho de direito, todo direito fazer essa observação, entendeu? Bom, você discorreu aí num tema que o Carlão falou aí, a pergunta, mas eu senti nas últimas eleições, e aí depois você me corrige, que a população, na verdade, ela não entendeu grande parte da colocação dos candidatos. Por exemplo, ela não entendeu quando o Álvaro Dias falou que ia refundar a República. A população está se lixando para isso. O que é isso? Ele não entendeu quando a Marina falou assim, olha,
acabar com o presidencialismo de coalizão, né? Não entendeu quando o Alckmin falou: "Olha, eu vou criar o IRVA", né? E também não entendeu quando o PT falou em homofóbico, não sei o quê, não sei o quê. E acabou embarcando nessa onda do Bolsonaro de matar bandido, né? Vou matar os bandidos e tudo mais, seu filho vai voltar com segurança. Essa foi uma parte do discurso, logicamente que não foi só isso, você já falou algumas coisas, né? Agora, eu estou observando também, Ciro, que hoje, em porta de fábrica, o menino de 19, 20 anos, 22, 25 anos, ele não sabe nem quem votou e nem quem foi ninguém há 5 anos atrás. Ele não conhece a história, não sabe quem foi importante, não sabe quem foi o político progressista, ele não entende isso, quem é esquerda, quem é direita, ele não entende nada. Então, e aí eu queria perguntar para você, assim, eu acho que todos nós gostaríamos de ver o Ciro presidente. Porém, eu observo que a sua linguagem é técnica, eminentemente técnica. Você, o formador de opinião, te entende muito bem, que é o nosso caso, etc. Mas a grande massa não entende muito a sua fala. Minha pergunta é, se não está na hora da gente construir uma fala popular, eu sei que tem a política eleitoral, né, e tem a política partidária. Mas, assim, eu sei que você também já pronunciou que não vai mentir para a população, vai ser verdadeiro e tudo mais. Mas nos últimos pleitos eleitorais, quem está ganhando eleição no Brasil é essa linguagem que penetra na massa. E a minha pergunta é essa, se não está na hora da gente discutir junto uma fala popular para o Ciro ganhar as eleições no Brasil. Sem dúvida, João, você tem toda a razão. Deixa eu só dizer uma coisa. Aqui nessa comunidade, o Ceará tem quase 10 milhões de habitantes. É uma comunidade muito politizada. Aqui foi o primeiro lugar que elegeu uma mulher do PT, lá em 1985, para a Prefeitura de Fortaleza. E eu tenho a honra, o privilégio de nunca ter perdido uma eleição. E se alguém me faz uma acusação, é que eu sou excessivamente comprometido na linguagem com a linguagem do povão. Eu fui educado a maior parte da minha vida na escola pública. Então, assim, ninguém precisa me ensinar como falar as coisas para o povo, embora aprender sempre seja muito importante. O que eu, entretanto, estou tentando fazer, e você tem toda a razão, porque eu tenho que achar a hora e o equilíbrio. Eu estou tentando fazer o mesmo discurso de várias formas diferentes. Então, por exemplo, hoje eu fui excessivamente técnico, porque eu faço uma aposta. Vocês são líderes sindicais, vocês têm um equipamento, uma experiência, né, uma vivência, uma metodologia de entender que as coisas não são fáceis, não são simples, e eu preciso, então, apenas instrumentalizar, botar isso numa lógica e dar alguns números para que vocês, entre si, porque é um comando político de uma federação importante, da nata do sindicalismo brasileiro. Então, eu posso ter errado a mão, mas acho que não. Eu fiz um discurso realmente para mostrar, olha, a indústria brasileira era a soma da Espanha, das não sei o que, papai, e tal, e que o déficit público é não sei quanto. Eu sei que isso num palanque é indizível. Não, é indizível. Não é? No palanque você diz, olha, quebraram o Brasil, negada. E olha, não vão pensando que eu vou dar jeito nisso, não, porque eu vou precisar da gente fazer aqui um movimento, porque o que eu tenho que fazer vai mexer com os barão de cima. E eles querem comer meu fígado, sabe como é? E eu vou cobrar imposto. Os cabas não pagam imposto, só você que... Estou brincando aqui, porque no palanque eu gosto, isso é meu ambiente. Mas o que eu estou tentando fazer? Eu estou querendo fazer o que as pessoas formadoras de opinião, ou sociólogos, chamam de efeito pedra no lago. Então, eu estou falando para pequenos grupos de gente muito qualificada por ser líder, por ter o equipamento, a metodologia, para que essas pessoas, dominando, criem uma corrente de opinião em que eu seja, não vou dispensar o papel da liderança, não vou dispensar o papel, né, do mais vivido, do mais experiente e tal, mas eu só tenho chance se eu transformar a luta numa luta de um grande coletivo. O que é que me anima hoje, João? Eleição majoritária é uma espécie de foguete em 3 estágios. O primeiro estágio é o que tem que ter mais força, é o que arranca o foguetão pesado do chão, e ele não tem nada a ver com o discurso do político, nem coisa nenhuma. Ele tem a ver o seguinte, o que está acontecendo hoje na comunidade? Ela quer que fique tudo como está, ela quer que mude tudo, ela quer que fique um pouco como está e mude muito, ela quer que mude pouco e conserve muito. Isso daí tem a ver. Então, nesse momento, eu estou na linha que está se constituindo como majoritária no Brasil. As pessoas estão percebendo que o Brasil precisa mudar profundamente as coisas que estão aí. Então, eu estou tentando iluminar esse argumento
mostrando que, de fato, as pessoas têm a intuição correta de que o Brasil precisa mudar e tal, para me identificar nesse primeiro estágio. O segundo estágio tem a ver com as estruturas. Então, quantos partidos políticos, quantas centrais sindicais, que religião, que líderes religiosos, enfim, que artistas estão estruturalmente ao redor do meu partido, da minha coalizão, eu também estou tentando organizar. Hoje nós estamos numa aliança PSB, PDT, PV e Rede. Não é? Na tarefa do impeachment está o Cidadania, chegou para nós agora também na luta do impeachment o PCdoB, e eu estou fazendo uma força muito grande também para ser legítimo nessa organização de uma alternativa. O terceiro estágio, aí, João, você tem toda a razão. Se der certo o primeiro, arrancou o foguete do chão, der certo o segundo, consegui aí uma aliança que me dê alguma estrutura para eu me apresentar e as ideias. E eu, nesses anos que separa a eleição, eu preparei uma corrente de opinião equipada a dizer, não, o que ele está falando aí, eu concordo, porque a explicação é isso, assim, assim, assado. Lá em Sorocaba, lá em São José, lá em Rio Claro, lá enfim, percebe o que eu estou tentando fazer? Então, no terceiro estágio, aí não, meu irmão, eu tenho que chegar e você tem toda a razão. Eu tenho que achar uma linguagem na veia para, em 4 ou 5 frases, a população me identificar como o cara que pode interpretar um projeto nacional de desenvolvimento com começo, meio e fim, dizendo de onde é que vem o dinheiro, sem precisar estar dizendo isso toda hora, todo canto. Então, você tem toda a razão, mas vai ficar lá para a hora da eleição. Por agora, formar quadros. E não é para mim. O Brasil precisa construir essa corrente de opinião, porque a tragédia é definitiva. Ou a gente muda estrategicamente o Brasil, ou nós somos ameaçados pela primeira vez a sermos uma ex-nação. Obrigado, Ciro. Nós temos mais 2 companheiros e uma companheira inscrita. E aí, Ciro, o tempo é seu, tá? A hora que você tiver o seu limite, você avisa que eu encerro aqui as inscrições, tá? Eu tenho mais 10 minutos. Eu tenho mais 10 minutos, estou vendo aqui que vai dar 16 horas, eu entro 16h30 na outra live. Então, nós não vamos inscrever mais ninguém, vamos deixar esses 3 companheiros para o Serginho depois fazer os comentários finais. Companheiro Nivaldo dos Santos, é presidente do Sindicato dos Químicos de Itapecerica da Serra. Nivaldo, por favor. Nivaldo não está? Cadê o Nivaldo? Foi na casinha. Então, vamos passar. Próxima companheira, Laura de Fátima. Ela é tesoureira do Sindicato dos Químicos de Itapetininga. Laurinha, finalmente uma mulher nesse sindicato, nessa federação só tem machista. E é uma das coordenadoras do Departamento de Mulheres da FECINFAR e secretária estadual para políticas de mulheres da Força Sindical. Laurinha, por favor. Boa tarde, Ciro. Um prazer estar falando com você. E eu gostaria de fazer umas perguntas para você falar um pouco da sua visão. Você acabou de dizer na sua fala que o Brasil passa por uma maior crise econômica, e nós sabemos que todas as crises ou todos os impactos socioeconômico, político, impactam diretamente mais as mulheres. Sabemos nessa pandemia como está sendo difícil para as trabalhadoras de vários segmentos. Vimos hoje na nossa reunião da Industrial, o mundo inteiro, onde as mulheres estão sendo impactadas por essa pandemia, trabalhadoras que tiveram que mudar suas jornadas, algumas foram demitidas, até porque com essas alterações, com creches fechadas, devido à necessidade mesmo, vida do nosso governo do estado. E eu queria falar para você sobre também esses impactos que nós estamos vendo da pandemia, o aumento da violência contra as mulheres. Temos alguns dados que eu estava pesquisando hoje, que já foram registrados um aumento de 22% de registros sobre feminicídio e aumento de 74%, né, da mesma tentativa. Então, nós vemos aí que durante a pandemia o quanto isso subiu. E eu queria saber de você, como que você vê isso, como que você vê as mulheres hoje no mercado de trabalho. Sabemos da importância do papel da mulher na política, porque nós temos bancadas ainda pequenas, bancadas representativas, mas ainda pequenas. Então, eu queria saber de você um pouco dessas questões, por favor.
Com muito prazer, Laura. Deixa eu lhe dizer aqui, antes de falar o que eu imagino, não é? Eu acho que o exemplo é mais importante do que qualquer fala. Eu já fui prefeito da 5ª cidade brasileira e governador do 8º estado do Brasil. Nas 2 ocasiões, eu busquei que metade dos meus secretários fossem mulheres. Isso ali no ano de 89, fui prefeito, e no ano 90, fui governador. E acho que essa é uma pista do que eu penso concretamente. Nós precisamos empoderar as mulheres e dar a elas um lugar de fala e de deliberação, porque o projeto que eu imagino busca superar a desigualdade. E um dos aspectos mais dramáticos da desigualdade no Brasil certamente é a questão de gênero. Já falei, e são coisas práticas. Por exemplo, a mulher, por regra, no Brasil, tem sido obrigada, a mulher moderna, a cumprir uma dupla jornada de trabalho, porque nas nossas tradições lamentáveis, não é? A mulher, além de ter que ir à luta na rua, no trabalho, nas relações de hierarquia profissional, ela ainda é a grande líder das tarefas domésticas, sem ser justo isso. Apenas estou constatando um velho costume patriarcal brasileiro. Na minha casa, eu cuido de ajudar também, especialmente na pandemia agora, eu vou para a cozinha e ajudo a Gisele, enfim. E a gente tem que aprender todo dia. Eu, por exemplo, já reproduzi muita cultura machista. Não sendo machista, eu já fiz piada, eu já ri de piada, porque a gente não vê maldade. Mas foi preciso uma companheira chamada Nilce, que foi reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que me disse: olha, Ciro, dá para ver que você não tem nada de machista, mas quando você reproduz piada ou ri de piada, você está reproduzindo uma cultura que, na cabeça de um machista, acaba aviltando o papel da mulher. Nunca mais eu achei graça, porque aconteceu um clique na minha cabeça. E isso tem que ser dado voz às mulheres. Ninguém sabe por vocês o que é necessário. Algumas coisas eu sei. Por exemplo, governador e prefeito, eu fiz questão, ajudado por mulheres extraordinárias, de abrir uma creche a cada 2 dias no meu governo. Por quê? Porque se tem uma dupla jornada de trabalho, eu preciso mitigar a segunda jornada de trabalho, dando à mulher a condição de deixar seu filho bem cuidado, com alimentação, com socialização, com brinquedo, com assistência lúdica, enfim, com comida, com assistência médica e odontológica, para que ela possa ir à luta nessa dupla jornada. Eu sou adepto, botei no meu programa de governo, de uma legislação que simplesmente proíba o pagamento diferenciado por sexo, por gênero. Hoje já existem países que normatizaram isso com grande êxito, não é? As licenças maternidade, paternidade, foi uma ex-companheira minha que produziu no Senado, porque é uma cultura nossa ajudar nessas questões. E eu quero levar esse conjunto de valores se um dia tiver a honra de servir esse grande país. Quero perseguir esse meu recorde, que ninguém tem, né, de buscar que metade dos meus auxiliares de primeiro nível empoderem as mulheres e que elas possam também, a partir deste ponto de fala, pedir as inovações institucionais para que elas sejam protegidas. Na questão da violência, nós estamos anotando, antes da pandemia, os homicídios regulares estavam caindo e a violência contra a mulher já estava subindo. Com a quarentena, que obrigou muito a convivência em casa, exponencializou-se isso. E os especialistas estão perplexos. E eu não gosto de dar palpite sobre aquilo que eu não entendo e estou instigando a minha equipe a entender, a ver o que pode acontecer, para além da punição, né? A Maria da Penha é cearense, né? Nós temos aqui por ela um afeto muito grande e ajudamos na construção da legislação que levou o nome dela. Eu estava no governo, inclusive, e eu quero ver se eu entendo um pouco melhor qual é o sistema de causação do crescimento na contramão da violência, que está declinante um pouco, do ponto de vista de homicídio. Por que a violência contra a mulher, não só o feminicídio, estão crescendo no Brasil? Isso os especialistas não me deram ainda uma resposta que eu possa entender. Obrigado, Ciro. Próximo inscrito, companheiro Sérgio Ricardo, presidente do Sindicato dos Químicos de Guaratinguetá. Sérgio, por favor. Boa tarde, Ciro. É o Ricardo Soares de Guaratinguetá, tudo bem? E aí, Ricardo, tudo em paz? A minha pergunta é a seguinte: se a nossa esquerda não se unir, será que a gente não corre o risco de novo de morrer na praia? Minha preocupação é essa. É bom pressionar, porque a intenção é a melhor possível. É a ideia de que unidos somos mais fortes. Mas nem sempre isso é verdade. Deixa eu lhe explicar uma coisa. União da esquerda não é bem o problema brasileiro. Se você reparar, nós estamos atuando unidos. Não é? Por exemplo, atuamos unidos no Congresso Nacional,
mas nós somos 130 em 513. Então, é preciso entender isso. Se a gente vai para o gueto, não é? Falamos nós para nós mesmos, e nos desculpamos das nossas falhas e acusamos os outros daquilo que é uma consequência também dos nossos erros, nós não estamos nos unindo, nós estamos expulsando o povo e falando nós para nós mesmos. Então, veja, no Congresso Nacional nós estamos atuando juntos. Não é? No enfrentamento da escalada autoritária do Bolsonaro, não sei por que o Lula resolveu censurar os manifestos, mas, por regra, está todo mundo junto, né? Botando o dedo no nariz aí, porque para defender a democracia a gente tem que estar agarrado com tudo. Quem for democrata, de direita, de centro, para defender a democracia, nós temos que ter capacidade de deixar um pouco de lado. Entretanto, entre nós agora, tem um problema que nós estamos desafiados a ver se a gente constrói a compreensão do problema sem detonar pontes. E esse é o grande desafio em que o sindicalismo tem um papel relevante. Eu disse isso aos companheiros da CUT outro dia, o Sérgio estava nessa reunião e viu. Né? Nós precisamos dar um jeito, né, de obrigar os setores progressistas a fazer um exercício de humildade para entender por que o povo brasileiro, que votou em nós, em eleições tão generosas, se a gente alargar, vamos dizer aqui, porque o Fernando Henrique nunca se disse de direita, o Fernando Henrique dizia que era social-democrata e não sei o que e tal. Se a gente alargar, o povo brasileiro votou no Fernando Henrique 2 vezes, votou no Lula 2 vezes, votou na Dilma 2 vezes. Não é brinquedo, não. São 6 eleições que o nosso povo votou para o lado de cá. E, de repente, agora 70% do eleitorado de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, a Dilma ganhou do Oeste em Minas Gerais. O Oeste tinha acabado de ser governador. A Dilma é desconhecida, ganhou em Minas Gerais. Quantas vezes nós ganhamos eleições? De repente, 70% do eleitorado que votou em nós vota do outro lado. Será que foi o povo brasileiro que mudou? Será que não tem uma coisa para a gente entender o que aconteceu? E aí não adianta, se unidade for, não, fica todo mundo aqui fazendo de conta que não teve esse problema, todo mundo vai alisar, todo mundo vai passar pano para as aberrações, e, meu irmão, não dá. Eu ajudei o Lula 30 anos. Nem respeito eu mereço. Nem respeito eu mereço. A estrutura deles, esse negócio de gabinete do ódio, de mentira na internet, é paga com dinheiro público para desmoralizar a sociedade. Assim, Marina, vamos ali conversar com o Lula. A Marina não quer nem ouvir falar. Fundadora do PT, senadora do PT, ministro do PT, não quer nem ouvir falar. Por quê? Porque partiram na canela da Marina de mentir, de desmoralização. A Luiza Helena, né, foi candidata a presidente pelo PSOL, saindo do PT, tirou quase 7% dos votos. Vamos ali, Luiza, bater um papo com o Lula. Não quer nem ouvir falar. Por quê? Porque foram na canela da Luiza Helena. Então, quando o cara é aliado, o cara é elogiado, é maravilhoso e tal. Quando o cara tem uma crítica, não é para romper. Eu nunca fiquei do outro lado. A Marina perdeu a calma, votou no Aécio. Eu não votei na Dilma. A Marina perdeu a calma, votou no impeachment. Eu não votei. O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Então, eu nunca fui para o outro lado. Nem respeito, Ricardo, eu mereço. Nem respeito. Por essa gente aí, eu sou um grande bandido. Eles chamam a mim de coroné, igual a turma do Bolsonaro chama, porque eu sou do Nordeste. Então, eu não conheço preconceito de raça contra os negros, mas eu conheço uma amostra gratisinha. Só porque eu sou do Nordeste, eu sou coroné. E é com esse acento, coroné. E eu que não tenho empresa, não tenho rádio, não tenho televisão. A televisão é do Sarney no Maranhão, é do Collor na Alagoas, é do Tasso no Ceará, é do ACM Neto na Bahia. Eu não tenho uma rádio, não tenho um irradiador, um megafone. O Antônio Neto me empresta o megafone da CSB para eu fazer meu budejado em São Paulo, né? E aí eu sou coroné. Aí chega numa eleição, os camaradas fazem o diabo e chamam o Haddad. O que era o Haddad, meu irmão? O Haddad tinha acabado de perder as eleições para a reeleição de prefeito de São Paulo. Espera um pouquinho. Ninguém é menor, ninguém é uma pessoa menos respeitável porque perdeu uma eleição. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o cidadão, no cargo, perde a reeleição com o apoio do Lula e meu, que indiquei o vice, o PDT indicou o vice dele. Nós estamos um ano antes da eleição de 2018, das tratativas de 2017, nós estamos juntos no palanque em São Paulo. O Lula escolheu o Haddad, que perdeu a eleição com 16% em todas as regiões, as zonas eleitorais de São Paulo. Perdeu no eleitorado pobre, no eleitorado de favela, no eleitorado de classe média, no eleitorado do rico. O Lula vai lá e escolhe esse camarada para enfrentar o Bolsonaro no auge do antipetismo. Cansei de avisar. Aí o Lula mente dizendo que é candidato.
Todo mundo sabia que o Lula não podia ser candidato, por causa da porra da lei da ficha limpa que ele botou em vigor contra a minha opinião. Aí se lança candidato e me convida para essa farsa. Meu irmão, você não está entendendo. Eu não estou querendo o apoio do Lula, eu não quero ser. Eu estou querendo que a gente não deixe o Brasil se desastrar, porque se a gente não der um caminho alternativo, o antipetismo vai vencer as eleições. E eu nem achava jamais que fosse o Bolsonaro. Eu achava que quem ia ganhar era o Alckmin, ou quem ia ganhar era o Meirelles e tal, porque o problema econômico aí é igual. Não, foi pior muito do que eu achava por causa da facada. Lá se vê o Bolsonaro. E aí, nós vamos fazer de conta que não aconteceu nada? Vamos reagir agora como? Gado. Chamar o povo brasileiro de fascista. Eu estou fora, eu estou noutra. Não dá mais. Ajudei 30 anos. Agora, eu não virei para o outro lado. Mas ou a gente discute o que aconteceu com humildade, e não é para punir ninguém, é para aprender, é para se reconciliar com o nosso povo, é para dar um caminho humilde para o nosso povo poder voltar. Se eu ficar insultando de gado, de fascista, tu acha que ele vai voltar? Volta no Huck já já. Eles empacotam o Huck como caridoso, porque o Huck recebe R$1 milhão, dá 100 mil para um pobre se humilhar na televisão, o Huck faz fama de caridoso, bota 900 mil no bolso e vai lá transformar a presidência da República no auditório e entregar a estrutura como está hoje entregue para os banqueiros. E rodando num jatinho financiado com o dinheiro do BNDES do governo do Lula. Porra, chega para mim, né, meu irmão? Já foi longe demais. Ajudei demais, agora daqui para frente é cumplicidade. Obrigado, Ciro. Eu quero corrigir aqui a minha fala, que eu falei Sérgio Ricardo Soares. Desculpa, Ricardo. Pergunto se o companheiro Nivaldo está nos ouvindo e se ainda quer fazer uso da palavra. Como o microfone está desligado, como diz o Ciro, acho que ele foi na casinha. Então eu quero, mais uma vez, agradecer o Neto, viu, Neto, pela ajuda e te pedir desculpas que você era da CGTB, hoje é CSB, eu falei CGTB ainda, estava na cabeça, quero te pedir desculpas por isso. Passar para o nosso presidente, companheiro Serginho, para ele poder agradecer o Ciro, enfim, o Netão, e encerrar esse painel com o Ciro. Ciro, muito bom ouvi-lo, vamos à luta, acho que a gente tem muito o que fazer, entende tudo. Falamos sobre tudo, eu acho que ou a gente se une ou a gente vai tomar um Bolsonaro no segundo mandato se nós bobearmos. Então, ou nos unimos ou perdemos de novo. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Eu estou ligado, mas a gente precisa se unir ao redor de uma proposta. Não pode ser ao redor de passar pano em nossos erros. Bom, Ciro, eu mais uma vez também queria te agradecer pela disponibilidade do seu tempo aí com a gente, né? Falando aqui no Conselho Político. Como você disse, por mais atacado que esse movimento sindical foi, mas ele ainda resiste, tem tido um papel fundamental nesse período de pandemia. Esse segmento resistiu também à reforma trabalhista, com muita dificuldade do ataque severo que foi feito às estruturas sindicais, mas estamos juntos, estamos trabalhando, estamos recuperando aí as nossas estruturas para poder enfrentar essa crise que ela certamente está se agravando. E eu fiquei muito contente aí de você disponibilizar desse tempo com essa vasto conhecimento que você tem de Brasil, né, da política, né, como dizia o saudoso Brizola, né, essa experiência vem de longe, né, vem de longe dessa experiência de nos engrandecer nesse debate. É importantíssimo. Nós queremos continuar aprofundando em todos esses temas, em questão de industrialização, emprego, reforma tributária, a questão de reforma administrativa, meio ambiente, que você viu também, agora os investidores estão falando assim, né? Olha, se você não parar de desmatar e queimar a Amazônia, nós vamos vamos desviar, não vamos investir no Brasil. Quer dizer, tem saúde, enfim, nós temos muita coisa que nós queremos fazer, sim, esse debate enquanto categoria, dentro da nossa central também, da Força Sindical, aprofundar nesse debate, que o Brasil está precisando disso. Eu acho que nós temos que sair daquele jogo nós contra eles, ou anti isso ou anti aquilo. Nós temos que ser a favor de alguma coisa, e favor de alguma coisa de um projeto para o Brasil. E contamos com você. Volto aqui a fazer o convite na primeira oportunidade aí de podermos sair dessa pandemia, desse isolamento social, fazer um encontro com você, lançar seu livro e ir aprofundando nesse debate. Então, Ciro,
obrigado de coração aí pela participação aí com o nosso grupo químico e farmacêutico aqui do Estado de São Paulo e com representação de alguns companheiros. Deixa eu dar um oi para o Ciro lá, tem o pessoal do Rio de Janeiro, Sandoval, o Valmir de Minas Gerais também, que são tudo gente que te admira aí, trabalhou na sua eleição e falou, pô, eu preciso ver o Ciro lá, conversar um pouco. Então, obrigado, Ciro, mais uma vez. Obrigado, Neto, também pela presença aqui conosco. Sérgio, eu que agradeço. Desculpa aí, eu realmente considero que vocês são hoje a mediação mais importante nesse momento em que eu vejo o nosso país ser destruído. Mas tenho muita esperança de que a gente possa virar esse jogo. Isso não vai ser fácil, não vai ser simples, importa em muitos riscos, mas estar consigo, conversando com a qualidade das questões que me fizeram, com a atenção que vocês me deram, me anima, me reanima a esperança. Então, um abraço a você, a toda a Federação dos Farmacêuticos e Químicos e outras atividades. Um abraço aos amigos e companheiros de longa data da Força Sindical. Prazer grande sempre rever o Antônio Neto, que é meu guru, meu líder, né, nessa questão, há muitos anos. Né? Você sabe que o Neto aí foi ganhar do ministro da Fazenda, Ciro Gomes, dia 26 ou 27 de dezembro de 94, já com as malas arrumadas, o PLP que deu a participação nos lucros e resultados dos trabalhadores. Ele arrancou lá com a força dele, né, lá eu, ministro da Fazenda do Itamar. Enfim, aí já é outra história, já ia começar a conversar com festa cumprida de novo. Companheirada, muito obrigado, que Deus proteja a todos, se cuidem. E logo mais, assim que puder, a gente volta a se encontrar e dar um abraço de verdade, físico aí na sede de vocês. Um abraço a todos. Obrigado, Ciro. Até mais. Falamos. Até mais. Forte abraço.